Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. E agora, senhoras e senhores, agora a criança chora e a mãe não vê. Vamos começar os playoffs, semana 15 batendo a porta, ou você está classificado ou você está eliminado. Às vezes a sua liga pode ter rebaixamento, aí você briga por coisa ainda pior, né, do que tentar ser campeão, que é não ser rebaixado. De qualquer forma, as 3 principais semanas do Fantasy Football se avizinham e, mais do que nunca, estamos aqui para auxiliá-los, para tentar ajudar vocês aí com dicas de waivers, principalmente, e pensando em playoffs também, pensar aí os principais calendários, posição por posição, de acordo com os adversários que cada equipe enfrentará. Hoje, novamente, o time um pouquinho desfalcado, mas longe de estarmos com pouca qualidade na análise. Eu e meu grande amigo Sérgio Luiz aqui, só nós dois, dupla dinâmica. Então, antes de eu passar os recadinhos iniciais e a gente partir para a pauta principal, quero saber como é que o Sérgio está nessa noite de terça-feira, rumo à semana 15, a primeira dos playoffs, Sérgio. Animado, agora chega a hora da verdade, vamos ver. E ao mesmo tempo animado e preocupado, né, com essa onda de Covid que a gente estava falando mais cedo. Qualquer hora a gente pode perder um jogador importante. O Cooper Kupp eu tenho em várias ligas, vamos ver se ele vai jogar essa semana, porque está todo mundo com Covid lá no Rams. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Agora a gente vai ter que conviver com isso aí até o final. Essa Omicron aí tá pegando fogo. Exatamente, né? Tem mais esse detalhe aí para nos preocupar nos playoffs do Fantasy. Passado o Thanksgiving, né? O dia de ação de graças, a NFL começou a testar com mais afinco os jogadores, e aí tem a variante Omicron, né? Por mais que não seja ela tão letal, tão forte, ela se espalha muito. E muitos times estão sofrendo com isso, né? O Los Angeles Rams, que o Sérgio citou, fechou as portas, está fazendo todas as reuniões virtuais. O Cleveland Browns está com uma lista imensa de jogadores já na Covid. E, além da minha listinha de toda terça aqui das lesões, eu vou ter que, infelizmente, também passar a lista dos convidados aí, dos infectados. E a dica é aquela de sempre, mas mais do que nunca, chequem as notícias dia a dia para ver se os seus jogadores estão ou não aí na lista de Covid. A gente vai repercutir o que isso significa para os jogadores que jogam aí nos horários nobres, nas últimas partidas da rodada, também principalmente no Monday Night, mas também no Sunday Night. A gente teve o exemplo do Tyler Higbee, que foi desfalque de última hora, literalmente, aí na última segunda-feira, né? Então, playoffs do Fantasy, isso se torna ainda mais importante e é bem complicada a situação. Mas, antes da gente começar aqui, queria também prestar homenagem ao Demaryius Thomas, né? Eu estou aqui singelamente usando a jersey dele, esse que foi um jogador histórico aí na NFL, infelizmente faleceu repentinamente na última semana. E também lembrar vocês para checarem os nossos conteúdos lá nas redes sociais, no nosso site tem os artigos cada vez mais importantes agora nas semanas de playoffs. Os nossos planos de assinatura seguem vigentes, agora, né? Voltados um pouquinho mais para a próxima temporada. A gente tem as opções anual, semestral e por temporada também. Se você quiser assinar aí só por essas 3 tão importantes semanas dos playoffs, você vai ter a mentoria aqui com a galera. A gente vai estar à disposição aí nos aplicativos de mensagens para ajudar vocês a qualquer momento, se vocês optarem por assinar aí o Brasil Fantasy Football. Vou passar no chat rapidinho já para mandar meu salve, meu boa noite para Marilene Rocha, para o Dantas e para o Henrique Cavalcante, novamente de olho aí na gente. O Henrique falando, espero que finalmente aconteça a tão sonhada rebuild dos Raiders, porque se for levar 48-3 dos Chiefs para nada, é melhor voltar para Oakland. Tá complicada a situação lá em Las Vegas mesmo, viu, Henrique? Bom, antes da gente começar, vou também passar o recado de sempre da Copa do Mundo Dynasty, né? O nosso desempenho. E esse é melhor do que nunca, né, Sérgio? Conta pra galera o que aconteceu na última semana aí. Vencemos o Maurício Gutierrez e agora somos o quê? Primeiro geral, né? Com bye essa semana, não vai ter discussão no nosso grupo disso. Relaxar total. Mas isso aí é muito crédito ao André, o Derek e o Caião, que são os que mais tomam conta dos times, decidem tudo. Eu sou praticamente voto de Minerva, o Rui também participa pouco. Os 3 é que estão teste de ferro aí, levando a gente até as próximas rodadas, né? Boa, Sérgio. É isso aí. Estamos aí na Seed 1.
Agora a gente aguarda o adversário que vai sair entre dois norte-americanos aí, a Tara Victoria, lá do Fantasy Pros, enfrentando o Danny Kelly, que é do PFF, né, salvo engano, e o Maurício Gutierrez, nosso grande compatriota aqui da América Latina, mexicano, vai enfrentar o Adam Murphy, grande Murphy lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido. A gente vai pegar a seed inferior que passar aí da semana de wildcard, e na outra ponta, na outra semifinal, Victoria Aguirre, também aguarda o seu adversário. Vamos ver se a gente consegue levar o caneco para o Brasa. Bom, o Henrique já está dando a deixa aqui no chat, acho que já tem mais jogadores no protocolo de Covid na IR do que os que estão realmente ativos para a semana 15. Exatamente, né? Mais de 20 jogadores colocados na lista de Covid apenas hoje. E dentre aqueles relevantes aqui para o nosso Fantasy Football, né, os ofensivos, os skill players, podemos citar. E talvez haja a chance até da gente estar desatualizado nessa lista, mas olha o tamanho dela. Lá em Cleveland, somente Jarvis Landry, David Njoku e Austin Hooper, o Cedric Wilson também, Jamal Williams, que já foi adicionado antes, esse já é de Detroit, o Josh Gordon de Kansas City, o Odell Beckham Jr. do Los Angeles Rams, o Darrell Henderson também foi uma adição um pouquinho anterior aí, lá nos Rams também, dentre vários outros jogadores de Los Angeles. Lá em Miami, todos os running backs praticamente, o Lindsay, o Ahmed e o Gaskin estão na lista, vamos ver se eles saem. Eles entraram na semana de bye, então eles têm uma chance maior de sair, acho que principalmente o Gaskin é para a gente ficar de olho, porque ele é o titular, e se ele conseguir jogar sozinho nesse backfield contra o New York Jets, é bem importante para o Fantasy. Qualquer running back que for liderar esse backfield de Miami é importante. O Alexander Madison, né, o reserva imediato do Dalvin Cook, também está com Covid, o Mark Ingram lá em New Orleans, o Ty Montgomery também em New Orleans, e o Kadarius Toney no New York Giants. Agora as lesões entre os running backs, o Kareem Hunt lá em Cleveland, né? Se não bastasse os problemas de Covid, ele também já está praticamente descartado aí na semana 15 com uma lesão. O Austin Eckler lá dos Chargers, uma lesão no tornozelo, joga quinta-feira os Chargers, então para ficar de olho, ele já não treinou na segunda. Hoje, você viu aí, Sérgio, se ele treinou? Já saiu a notícia? Porque lá em Los Angeles sai mais tarde, não treinou também. Então, preocupante aí, vamos ver. A gente vai repercutir aí quais seriam as melhores opções para substituí-lo eventualmente. A expectativa, se volta ou não volta do DeAndre Swift, para mim, especialmente, seria muito importante que ele voltasse em várias ligas aí. A questão dos running backs dos Eagles, o Miles Sanders diz que joga, mas está ali com o tornozelo baleado. O Jordan Howard também estava afastado. Boston Scott e Kenneth Gainwell, esse comitê que, quais sejam os dois principais que forem a campo, eles, né, costumam produzir bem aí nas últimas semanas. O time que está investindo muito na corrida é para ficar de olho nessa situação. E o Damian Harris está treinando limitado, que é uma boa notícia aí, depois da bye dos Patriots. Vamos ver se ele joga contra os Colts. Entre os quarterbacks, o Josh Allen saiu com uma lesão no pé, depois da derrota sofrida aí contra os Buccaneers dos Bills. Vamos observar a situação dele nos treinos ao longo da semana. Lamar Jackson com lesão no tornozelo. O John Harbaugh está esperançoso de que ele jogue, mas lesão no tornozelo sempre é complicado. Ele saiu logo no começo da última partida dos Ravens, vamos monitorar também. E o Taylor Heinicke lá em Washington, uma lesão no joelho, ele saiu e voltou da última partida, o que teoricamente indica que ele pode não perder nenhum jogo. Entre os wide receivers, o Emmanuel Sanders, uma lesão no joelho, já está praticamente descartado aí do próximo jogo do Buffalo Bills. DJ Moore com uma lesão na coxa, fez com que o Robbie Anderson reaparecesse finalmente lá em Carolina. Vamos ver se ele realmente perde mais uma partida. E o Terry McLaurin no protocolo de concussão, ele deixou muita gente na mão no Fantasy aí, zerou nessa última rodada. Vamos observar se ele consegue sair do protocolo para a próxima rodada. E também o Washington, tivemos a confirmação de que o Taren Logan Thomas realmente rompeu o ligamento do joelho e não joga mais este ano, infelizmente. Bom, acho que é isso na lista de lesões e Covid. Se vocês lembrarem de mais alguém, mandem aí no chat. Mas antes de eu passar a palavra para o Sergião falar as principais opções de waivers entre quarterbacks, a gente vai começar entre os signal callers aí, são sempre aquelas opções de streaming, principalmente, né? Vou passar no chat rapidinho, já que meu grande amigo Jones está aí com a gente, falando que hoje só acompanhando mesmo, porque a temporada praticamente foi pro saco.
Não, senhor, você tem que fugir do rebaixamento na Liga do The Playoffs para que a gente se encontre aí. Se Deus quiser, eu vou subir, a gente se encontra na D2. O Dantas falando aqui, 24 ligas, 16 playoffs, baita aproveitamento aí, Dantas. 6 buys, só 10 times para pensar na escalação essa semana. Maravilha, hein? Pelo menos Cara, na hora de fazer o waiver é mais tranquilo, né, Sérgio? Com certeza. Não, eu fico impressionado com essa galera. Eu jogo 10 ligas, acho que 11, e fico perdido. E eu acho que eu jogo muito. Aí eu vejo o Dantas, o Timbode, eu acho que ele joga mais de 30 ligas e tava botando. Porra, é muita coisa, não dá conta, não. Não sei como é que essa galera consegue fazer o waiver depois na terça-feira. Exatamente. Eu estou em 17 ligas, se a gente contar o nossa querida Copa do Mundo. E agora, pelo menos nas que eu fui eliminado, você diminui um pouco o tempo da hora de fazer as waivers, né? O Henrique tá falando que faltou falar do Billy Turner dos Packers, né? Ele que é um offensive lineman, mas a gente só citou aqueles que a gente consegue escalar no Fantasy, viu, Henrique? Porque se a gente falasse todos os jogadores que foram colocados na lista de Covid aí, incluindo os defensores também, linha ofensiva, a gente ia ficar meia hora falando só os nomes dessa galera. E, bom, infelizmente é uma situação que deve impactar tanto a NFL, né, da vida real, quanto o Fantasy Football, e a gente tem que ficar cada vez mais de olho nas notícias. Agora, Sérgio, toca o barco aí, começando pelos quarterbacks, as principais opções de waivers aí, streamings, né? Finalmente acabaram as bye weeks, então é mais difícil que você tenha que streamar, mas, por exemplo, se você tiver o Lamar Jackson no seu time, que além de baleado, dúvida se vai para o jogo, tá deixando a desejar no próprio desempenho, enfim, quais são as principais opções aí para a galera adicionar nas waivers, Sérgio? Só antes de falar, entrar nisso, hoje entraram 37 jogadores na lista de Covid, só hoje. Isso é maior do que o número de qualquer dia do ano passado, que era quando a Covid estava, quando a gente passou mesmo pela pandemia, né? É bizarro, assim, eu acho que essa nova variante está pegando muito lá nos Estados Unidos, principalmente, então a gente tem que se preparar. Eu acho uma boa dica, até a gente estava falando aqui mais cedo, né? Você que deu, que quando os jogadores de Sunday Night e Monday Night, você tem que ter uma opção para aquela posição, mesmo que o cara seja, por exemplo, acho que o Cooper Kupp joga segunda-feira, não? Tem algum jogador meu assim bem grande. Vikings e Bears na segunda. Tem muito não, então Dalvin Cook, por exemplo. Jogo, né? Dalvin Cook, por exemplo. David Montgomery. Sim, se você tiver o Justin Jefferson, você tem que ter, nem que seja o Allen Robinson, quem diria. Ou algum outro jogador, o Jack Grant, porque vai que um deles não joga, você coloca no flex e pelo menos não toma o 0, né? Então, é boa, essa dica é muito boa. Entrando agora na questão de QB, de streaming, para mim, assim, o primeiro nome que eu vou falar, ele está livre só em 41%, mas é um nome que eu gosto muito, a gente discutiu mais cedo, é o Taysom Hill. Porque o Taysom Hill, a gente pode falar o que for, que ele não passa bem a bola, que ele faz isso. Não tô nem aí. Ele corre para mais de 100 jardas quase toda semana, e é isso que me importa, anota touchdown corrido. Então, se ele correr para 80 jardas e anotar um touchdown, são 15 pontos. É mais do que um monte de QB vai fazer passando a bola bem. Então, eu acho que ele é o principal nome, se ele tiver na sua waiver. Essa semana eu estou pensando verdadeiramente, até uma narrativa que eu botei aqui, barrar o Dak Prescott para colocar o Taysom Hill, porque o Dak Prescott está foda. Eu tenho ele em várias ligas, quase toda liga que eu peguei um QB mais cedo foi ele, eu tenho ele em acho que 3 dinastias, ele está me arrebentando todas elas, já tô, não aguento mais olhar para os meus rosters com o Dak, então eu acho que o Taysom Hill entra nessa posição aí de quase um QB. Ele é um top 10 fácil com esse potencial de corrida que ele tem. Mas, falando em opções mais realistas para você fazer o streaming, eu gosto muito do Tua, joga com Jets, né, que a gente falou aí. Ele tem quase todo o corpo de corredores na lista de Covid, então pode ser que ele tenha que passar bastante a bola, ou ele tenha que correr com a bola, né? Fazer meio que o Josh Allen do Bills essa semana, que ele era o running back do time. Então eu acho que o Tua é um excelente nome para fazer streaming. O Big Ben, por pior que seja, num desespero, você pode apostar nele. Mas eu tenho outros nomes que eu vou falar agora acima dele, que são o Justin Fields, seu queridinho, André. Acho que o Justin Fields, eu acho que nas últimas 3 rodadas, 3 vezes que ele jogou, ele correu mais do que 9 vezes por jogo. Isso faz muita diferença, assim como faz para o Taysom Hill, faz para o Justin Fields também. E o Justin Fields tem
assim, uma qualidade no time dele, que por pior que seja, ele tem alguns wide receivers que podem pegar um slant e levar para casa, como foi o Damir Bud essa semana, o Daniel Mooney já fez algumas, então ele pode ter alguns passes explosivos. Gosto muito do Justin Fields para essa semana. Contra Minnesota, que é uma defesa bem mãe, jogo de segunda-feira, você vai fazer um Monday Miracle aí, e abaixo do Justin Fields, mas ainda acima do Big Ben, eu acho que o Garoppolo é um jogador que a gente pode confiar, que ele tá passando muita bola, o George Kittle tá salvando muita gente aí, quem segurou ele nessa temporada. E um deep sleeper, deep streamer, assim, bem deep mesmo, bem deep para quem tem sangue frio e mais em Superflex, claro. Mitch Trubisky, se o Josh Allen não jogar, o Mitch Trubisky, a gente pode falar que quiser, mas de vez em quando ele faz umas gracinhas no Fantasy. Exatamente, né? Vamos ver, pega a Carolina aí. Passando no chat rapidinho, o Henrique lembrou também a situação do Daniel Jones, ele tá correndo risco, os rumores mais fortes, Verdade. né? Mais fortes, não no sentido de quentes, mas fortes no sentido de consequências. Indicam que ele pode até ser forçado a se aposentar por uma lesão no pescoço. É Eu mesmo, acho né? que Caraca. então, ele foi ver um especialista no assunto, voltou para a cidade natal dele, tá complicada aí a situação. Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele não joga mais em 2021, pelo menos. Então, em Liga Superflex, que eu acho que é onde você cogita escalar o Daniel Jones, fica complicado confiar nele. Vamos torcer para que não seja um novo caso aí de Ryan Shazier, por exemplo, né, que teve que deixar o futebol americano por uma lesão nessa região aí. Aí o Álvaro tá, nosso grande assinante aí, tá sempre de olho na gente, falando que graças a gente, muito gentilmente aí ele falando, está em 5 playoffs de 6 ligas. Boa, Álvaro, vai para cima da galera. O grande Léo Carneiro, o Bills Mafia, né, MRE, tá perguntando para mim quem vai ganhar o duelo decisivíssimo aí de semifinal numa liga paga que a gente joga junto aí, chamada Double League. Ele, que é o Bills Mafia MRE, ou o bonde do Biscaia, que é do meu grande amigo Fábio Garcia, lá do The Playoffs. São dois times fortíssimos, viu, Léo? Tava vendo aqui. Acho que você depende bastante do Josh Allen aí, dele ir a campo. Se ele for a campo, eu gosto das suas chances, viu? Você tem ainda o Tyreek Hill, Travis Kelce. A quinta-feira vai ser muito importante para você. O David Montgomery, eu gosto bastante aí do duelo dele contra os Vikings, torcer para não entrar na lista de Covid também. E eu tava vendo o time do Fábio, ele sofreu um baque aí com essa notícia dos Browns, né? Ele tem o Jarvis Landry, o Austin Hooper, acho que estava contando com pelo menos um deles. Então vai ser bem disputado. Se mantiver a situação atual, não tivermos outros desfalques de última hora, eu gosto do upside que esses jogadores que você tem aí oferecem nessa semifinal. Agora o Dantas está falando que escalou o Taysom Hill em todas as ligas que tinha. Eu também nessa última rodada, principalmente por ser contra os Jets. E se você está jogando uma liga comigo, o Taysom Hill não está mais nas waivers, porque pisa rapa nele. Parece que todo fim de ano, né? Desde o ano passado, isso acontece. É o cara que é feio de ver na vida real, mas pro fantasy o que interessa é que ele corre com a bola, né? Grande Júnior Mendonça, nosso companheiro aí, tá no chat também. Salve dupla, bora para os playoffs. É isso aí, Júnior. Bom, e aí, só para eu complementar essa situação que o Serjão já trouxe de segunda-feira, de Sunday Night também, com essas adições aí de última hora na lista de Covid, uma coisa que eu estou pensando em fazer numa liga, por exemplo, que eu peguei o KJ Osborne na última waiver e eu tenho o Justin Jefferson, os dois jogam na segunda-feira. Eu estava até cogitando escalar o Osborne de flex já desde o início, mas eu acho que eu vou manter o Osborne no banco, tentar escalar algum outro jogador no flex no domingo, torcendo para que ele também não seja desfalque, para eu ter a opção tanto do Osborne quanto do Jefferson para uma vaga só. Porque se eu for contar com os dois, e aí um dos dois entra na lista de Covid, eu, né, tô na roça. Se eu não conseguir adicionar um jogador via free agency, nessa liga até fica aberta a free agency no domingo e na segunda, né? Passadas waivers, a free agency é aberta sempre. Mas tem muitas ligas em que é waiver diário, né, Sérgio? A gente estava até comentando isso. Mas diante dessa situação aí da Omicron, da Covid se espalhando, infelizmente, pela NFL toda, talvez seja o caso de você, se for o comissário da sua liga, ou sugerir ao comissário da sua liga, para que ele abra a free agency, pelo menos aos domingos e segundas, porque a situação está tão
forte, e nos playoffs muita gente pode se prejudicar por uma situação a lá Tyler Higbee que a gente teve ontem, e jogar um ano todo no lixo por causa disso. Você chega na segunda-feira ali, pau a pau, precisando de 9 pontos com um flex para jogar, aquela projeção 49-51. Aí esse seu flex vai lá e entra na lista de Covid, é meio injusto, né? E você tá com a waiver fechada, então acho que é uma boa consultar aí seu comissário, se você for um comissário da sua liga, deixar a free agency aberta. O que você acha, Sérgio? Não, eu acho assim, muita gente fala, mas vai mudar a regra no meio da temporada, a gente pode se adequar. Eu acho que a gente está num ponto que é muito preocupante o que está acontecendo agora em termos de fantasy, em termos também não de fantasy, em termos de vida mesmo, porque as pessoas estão pegando muita Covid de novo, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal não toma vacina, por isso que a gente é sempre bom lembrar aqui, vacinem-se, melhor forma de se proteger disso aí que a gente está passando. E é uma forma de você se proteger, porque o que você falou, imagina se tem você perde o Justin Jefferson, se você não tem o KJ Osborne, você não vai poder pegar ninguém na waiver se tiver fechado lá e você só descobre segunda. O que aconteceu com o Higbee essa semana foi muito assim, esclarecedor, eu acho assim, um exemplo muito bom, porque foi na segunda-feira, foi um falso positivo, ou seja, hoje ele poderia jogar, só que ontem, que foi o dia do jogo, imagina se fosse semana que vem, com o pessoal contando com ele, você toma um 0 na vaga de Tyrant, porque você tinha o cara, mas ele testou positivo e você não pôde substituir. Pois é, né? E o Léo tá até lembrando que os playoffs são outro campeonato, e isso é mais um argumento para alterar as regras diante de uma situação excepcional mesmo. É quase uma força maior que a gente chama no âmbito do direito aí. Ó, o Jones está falando que eu e ele podemos nos enfrentar aí na final de uma Liga Dynasty, que eu peguei o time órfão aí, fui pro rebuild total e acabei dando sorte e tô nos playoffs. Vamos ver se a gente se encontra aí, porque o Jones tem um esquadrão de win now que tá feia a coisa, viu? O Dantas informando que o Eckler e o Swift subiram de questionáveis para limitados. Acabei de consultar aqui, o Eckler treinou limitado na terça, que é um bom sinal. Né? E o Sim, Swift... porque o jogo é quinta-feira, ele pode ter sido só poupado ontem, né? Veterano não precisa treinar, a verdade é essa. Exatamente. O Swift ainda, né, não começaram os treinos dos Lions, que jogam só no domingo, mas o Dan Campbell falou que está esperançoso de tanto ele quanto o TJ Hawkinson jogarem. E o Henrique Cavalcante falando que escalou o Rashad Penny. Esse é visionário, hein? Em todas as 5 ligas que ele joga. Eu falei na minha... o waiver da semana. Na live de domingo eu falei, peguem o Rashad Penny, escala o Rashad Penny. Não, eu acho que escalar eu não cheguei a falar não, que eu não tava tão confiante assim, não. Eu escalei em uma liga, mas era o desespero. Mas eu falei, vai pegar que eu achava que podia dar bom. O Alex Collins tá muito mal. Vamos ver se o Adrian Peterson vai atrapalhar, mas a gente vai entrar daqui a pouco no running back e a gente fala mais sobre o Rashad Penny. Exatamente. O Álvaro tá falando que quinta tem que ser tiroteio, né? Chargers e Chiefs, mais um jogaço aí, confronto divisional, depois desse de segunda que a gente teve também, os jogões entre conferências, né? Bills e Buccaneers e o Bengals. Nossa, agora deu branco. O Bengals e 49ers que a gente teve também, 2 prorrogações bem legais aí no domingo. Dessa vez é mais um confronto divisional. E a gente vai fazer a prévia desse jogo. Para quem tinha interesses, né? Eu passei sufoco torcendo a favor do Colts nesses 2 jogos. Os times empataram. Mas você se deu bem no fim das contas com a NFC ganhando, né? Foi verdade. Foi. Os Niners e os Buccaneers foram importantíssimos. Não precisava ter deixado empatar, né? Mas tudo bem, pelo menos ganhou no final. E o Léo falando, né, que por ser playoffs não tem essa questão do histórico de que a inexistência da tal regra me prejudicou na rodada tal. Começa um novo campeonato realmente, e aí eu acho que, né, 30 e tantos jogadores em um dia só na lista de Covid é muito assustador. Você, né, tem que sugerir aí para o seu comissário se as suas waivers são fechadas no domingo, na segunda, para alterar. Eu até sou comissário numa liga que é assim, né? Tanto nessa liga que eu tô com o Léo aí, paga, eu vou jogar lá no grupo, vamos discutir isso, eu acho que a galera vai entender, a gente muda aí essa regra para os playoffs. Bom, vamos falar agora sobre os melhores calendários e piores calendários entre os quarterbacks, Sérgio. Fala aí quem são alguns, a gente pensou aqui 5 nomes, né, que tem calendários bem interessantes aí, e 5 nem tanto assim. Então, se você tiver um desses jogadores, você pode ficar um pouquinho mais otimista ou pessimista. Manda a bala aí, Sérgio. Primeiro só explicar de onde que eu tirei isso aí. Peguei no perfil do Mike Clay, da ESPN, que é um cara bem ligado em analytics e tal. Ele gosta muito do que ele produz. E é uma análise dele quantitativa, né? Que não tem nenhuma análise qualitativa. Ele acha que uma defesa é ruim, não. Ele é tudo
de estatística mesmo. Matemático mesmo. Isso, e ele pega. O ranking que eu peguei não é o ranking assim, tipo, a defesa que cedeu mais ponto. É a defesa que cedeu mais ponto em comparação com o que aquele jogador estava produzindo. Assim, é o ranking que ele faz ajustado, que eu acho que traduz mais, né? Porque algumas vezes as defesas pegam times sem QB, por exemplo, né? O Houston Texans, ou o Jacksonville Jaguars, e as defesas sobem muito ou descem, né, no ranking por conta disso, mas eu acho esse ajustado melhor. Aí, para os QBs, o que ele acha, assim, os 5 principais calendários para os playoffs é até um desperdício, porque eu acho que são 5 QBs assim, muito bons que não precisariam de ajuda, ou seja, se você vai enfrentar algum deles é bem difícil, se você O tem eles, teto pode já é relaxar. alto e agora vai ficar ainda Exato, mais então, alto. que é o calendário mais fácil é do tal do Aaron Rodgers, que eu enfrento ele na minha liga principal essa semana, então faça muita confiança. O segundo é o Matthew Stafford, que também tem produzido muito. O terceiro é o Jalen Hurts, que a gente é o Taysom Hill, que estava jogando a temporada toda até o Gardner Minshew. E eu não vou entrar em Gardner Minshew contra o Hurts, eu acho que ainda Hurts é o titular, não vou fazer isso. E o Tom Brady, o MVP da temporada, muito provavelmente, e o Russell Wilson. Então são esses 5 QBs aí que tem um calendário muito bom. O Russell Wilson talvez seja o que mais precisa de ajuda atualmente, mas você escala sem muita dúvida. Antes de você falar os piores, vou só passar os confrontos de cada um aí nos playoffs do Fantasy. O Aaron Rodgers enfrenta a Arizona, que é um pouquinho mais difícil, mas o Matthew Stafford brilhou aí contra eles na segunda. Depois pega Atlanta e Seattle, 2 secundárias, no mínimo, questionáveis aí. Então, o Rodgers não já jogou com a Arizona? Não, vai jogar Não, o Rodgers agora. joga... Não, o Rodgers joga contra Baltimore, Cleveland e Minnesota. Putz. Tá vendo como é o cabeçudo aqui? Eu vi uma em cima, porque eu tô com aquele calendário simplificado, eu vi o de Detroit aqui. Esse é um bom calendário também se o Jared Goff fosse um pouquinho mais confiável, né? Mas enfim, eu falei besteira. É Baltimore, Cleveland e Minnesota. Minnesota é uma das melhores matchups mesmo para quarterbacks. Agora, o Stafford pega, vamos lá, LA Rams, Seattle, Minnesota e Baltimore. O Jalen Hurts pega Washington, Nova York Giants e Washington de novo. O Tom Brady pega New Orleans, Carolina e New York Jets na decisão aí do Fantasy. Vamos ver se Tampa vai querer correr mais com a bola nesse jogo também. Pode influenciar um pouquinho. E o Russell Wilson lá em Seattle pega os Rams, Chicago e Detroit. Agora fala os piores aí, emenda o que você quiser. Até antes de falar do Tom Brady, você falou, eu lembro que o Tom Brady, assim, eu acho que antes da temporada passada, ele tinha toda a temporada um jogo de playoff que ele era uma merda. Porque, tipo, na época que ele jogava com os Patriots, ele não precisava passar a bola. Eu lembro que teve um jogo que ele fez contra a Denver, acho que foi em 2015. Eu lembro disso que ele marcou muito a minha liga, porque o cara tinha um timaço, botou o Tom Brady fez 5 pontos nesse jogo, porque o jogo acho que foi 16-5, 16-7, eu acho. Eles só correram com a bola. O Tom Brady era muito bom em fazer isso, assim, arrebentar a gente nos playoffs. Eu acho que essa temporada ele não vai fazer, que ele joga contra 2 defesas muito boas contra o jogo corrido. E esse jogo que você falou do Jets, eu acho que ele vai pegar muito pelo ter sido da divisão do Patriots. Essa é a minha esperança, assim, para quem tem o Brady também pode ser. Eu acho que ele vai querer arrebentar igual ele fez contra o Bills, igual ele fez contra os Dolphins. Essa é a esperança que eu tenho com o Brady, mas ele sempre tinha essa mania de arrebentar a gente nos playoffs. Falar dos piores calendários, infelizmente, o pior calendário para QB, para começar já, é o Carson Wentz. Até eu acho que essa lista eu acho que é muito mais importante do que a primeira lista que eu falei, porque os QBs que você tem ali, mesmo que tivesse calendário ruim, você não ia bancar a maioria, a não ser que você tenha outra opção muito boa. Nesses aqui, por exemplo, o Wentz é meio que um streamer. Então, você tendo o Wentz, você vê quais são eu acho que o jogo contra o Patriots vai ser péssimo para o Wentz. E aí depois tem o Arizona, que é um jogo razoável, e o Oakland, acho que no final. São 2 jogos razoáveis, mas eu acho que o Patriots vai arrebentar o Wentz. Então, a gente vai tirando essas dúvidas. Assim, o segundo pior calendário é de Carolina, mas você não vai escalar ninguém. Tanto que eu botei até Carolina, não sei nem quem é o QB titular dos Panthers atualmente. É um comitê de quarterbacks agora.
Eu nunca pensei que. E o pior é que os dois quarterbacks são parecidos, jogam da mesma forma, só que eles ficam nessa palhaçada de usar comitê. Se ainda fosse o. Igual faziam o Taysom Hill e o Drew Brees, mas tudo bem. Por isso que a Carolina tá super bem na temporada. O Lamar Jackson. É... O Lamar Jackson é o terceiro pior calendário, mas o Lamar Jackson é diferente, né? Claro, ele tá com problema no tornozelo, a gente não sabe se ele vai jogar, mas se ele for jogar, você não vai barrar o Lamar Jackson porque ele tem um jogo difícil. Tem alguns jogadores que são Mas meio. se eu pudesse provocar, eu acho difícil times com Lamar Jackson estarem nos playoffs por essa última, né, A não ser que arrancadinha já dele estava aí. classificado, assim. Exato, a não Não, ser que abriu muita vantagem no começo, estava complicado esses até últimos outra jogos do coisa Lamar. que você pode falar assim, sobre o Lamar Jackson é que ele machucou o tornozelo. Ele vai estar muito móvel, e é isso que faz o Lamar Jackson, Lamar Jackson. Se ele virar um pocket passer, eu acho que ele perde muito valor no fantasy, né? Então, assim, eu acho que isso me dá mais pulga atrás me deixa com mais pulga atrás na orelha do que o calendário mesmo do Lamar Jackson. O quarto pior calendário é o Taylor Heinicke, que é uma opção de vez em quando de streaming, mas com os últimos jogos, esse calendário difícil, eu já acho que você pode abrir mão do Heinicke. E o quinto pior calendário é o Herbert, mas você não vai barrar o Herbert. O Herbert tem essa semana o Kansas City Chiefs. Eu vou falar mais para frente do jogo, mas eu acho que não é um calendário que mova muito a situação do Herbert. O Herbert está sensacional esse ano. Pois é. Pega Kansas City, Houston e Denver. Acho que Denver é o pior dos confrontos É, aí. aí é na Houston, final, a né? galera Mas gosta de ainda assim, correr, mas é difícil barrar, realmente. Bom, boa, Sergião. Agora vamos falar aí dos running backs. Acho que é o assunto sempre mais importante quando se trata de waivers. E temos, né, opções cada vez maiores, infelizmente, de adição para essa semana 15, porque muitas dúvidas aí nas listas de Covid, que a gente já falou, das lesões, mas eu acho que é difícil fugir do Rashad Penny depois desse desempenho impressionante dele como principal adição, né, Sérgio? O que você acha? eu acho que ele é a principal adição do waiver essa semana, assim, não é só de running back, não. Se ele estiver dando sopa lá, eu acho que ele vai ter muito volume. E eu acho que o Rashad Penny pode ter muito volume, porque ele foi uma péssima escolha para o Seattle Seahawks. E os dois, o tanto que o head coach quanto o general manager estão na corda bamba. Então, de repente, se o Rashad Penny dá uma esperança para tem um final de ano bom, assim, eles podem acabar sendo mantidos, ganharem uma sobrevida. Eu acho que eles vão tentar usar muito isso como bote de salvação para eles, assim, aquela jaquetinha de salva-vidas para ele. Eu acho que ele vai ter muito volume por conta disso. A gente não sabe se ele vai corresponder igual corresponde essa semana contra Houston. É fácil correr a bola. Mas eu tenho confiança que ele vai ter bastante volume e vai acabar produzindo. O Rashad Penny não é um running back que foi horroroso, ele teve muitos problemas de lesão. Teve alguns momentos que pareciam que ia engrenar, aí ele arrebentava o joelho, arrebentava a perna e tal. Mas eu acho que ele é um bom nome para você pegar no waiver e já botar para jogar essa semana. Boa, então, para quem não lembra, né, o Penny foi uma escolha de primeiro round aí de Seattle, talvez uma das últimas que eles tiveram, depois de várias, né, trocas que eles fizeram aí, Jamal Adams principalmente, e foi muito questionado lá em 2018, e ele sofreu muito com lesão, não conseguiu ter uma sequência, e faz muito sentido isso que o Sérgio falou, né, o front office de Seattle na corta bamba, pode ser que isso seja um bote de salvação deles aí. A minha única preocupação é com o game script que Seattle vai encontrar contra os Rams nessa semana. Por mais que os Rams tenham um pequeno histórico de freguesia aí contra os Seahawks, eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado do que a galera pensa, até por essa situação de Los Angeles com a Covid, fechando o centro de treinamento. Mas depois o calendário é bem interessante aí para os Seahawks. Pega Essa Chicago e final aí é Detroit. deliciosa, né? Exato, Detroit na semana 17. Se o Penny finalmente conseguir engrenar, principalmente a questão física, ele não ser desfalque e continuar liderando esse backfield, ele pode ser o chamado league winner realmente. Agora, outras opções de waivers, cara, acho que tudo aqui é dúvida agora, né? A partir de então. Ligas rasas, você Não. pode achar o Michael Carter, né? Ele está disponível aí em 30% mais ou menos das ligas, né, Sérgio?
É isso, eu não sei, eu não olhei o Michael Carter, eu nem considerei o Michael Carter porque eu pensei que ele não fosse estar tão livre assim, mas o pessoal deve ter chutado ele, né, quando ele ficou essa lesão. Michael Carter é um bom nome mesmo, apesar da gente não tê-lo visto produzir com o Zach Wilson, o É, ataque do Jet parece que sente muito a presença do Zach Wilson, mas ele estava com um volume avassalador, né, como recebedor, se ele mantiver isso principalmente em liga PPR, ele sobe muito no não, eu acho que ele seria meu segundo nome, você acha ele mas eu acho difícil. antes do Penny ainda? Você preferiria o Penny se tivesse as duas opções? Eu prefiro o Penny porque eu tenho mais confiança no ataque e, assim, esse primeiro jogo é muito difícil contra o Rams, mas depois os outros dois jogos o Penny vai ter, eu acho que vai ter facilidade de correr e eu tenho mais confiança que ele vai produzir, vai ter mais chance de goal line e tal, mesmo quando o Adrian Peterson no elenco. O Michael Carter, a gente pega ele muito na esperança que ele vai receber 10 passes por jogo igual ele estava fazendo antes, porque o É, ataque do Jets é desesperador. e os Jets pegam os Buccaneers na final do Fantasy nas 17, né? Que é talvez, junto com o Saints, a melhor defesa contra a corrida. E tem essa questão aí do Zach Wilson. Eu acho que se fosse o Joe Flacco ali, quarterback, ou o Mike White, que gosta ali dos screenzinhos, dos dump-offs, a situação do Carter seria mais positiva. Mas ele pega aí Jacksonville na 16, por exemplo, agora vai enfrentar Miami, e é muito boa chance dele voltar a jogar na semana 15 aí. É um jogador que eu gosto muito. Enfim, eu acho que se você achar os dois aí, são opções quase equivalentes, o Carter e o Penny. De resto, Sérgio, temos muitas dúvidas. A gente citou aqui o Malcolm Brown, que em tese, se todos esses desfalques no backfield de Miami se confirmarem, vai ser o líder desse backfield contra os Jets, que é disparado o melhor matchup para running backs no Fantasy. A gente ainda tem o Lamar Miller sendo testado lá, foi Ah. adicionado ao practice squad. Não, eu E preferi o Duke o Johnson, Duke se for para dar Johnson, exato. um tiro no escuro lá. Eu prefiro o Brown, mas eu prefiro o Duke Johnson ao Lamar Miller. Lamar Miller não dá. Não. Que o Malcolm Brown Mas, também está voltando de lesão, né? Mas sim, aí, não, a gente não sabe nem quem vai jogar, né? Se o Malcolm Brown vai jogar. O de Miami é mais difícil, assim, da gente prever como é que vai ser essa semana, porque tem 3 na Covid. é, Qualquer um, se só viesse um da Covid, esse seria o principal para mim. Mas a gente não sabe se um deles vai vir, pode vir os 3 e vai ser o pesadelo. sim, a questão é acompanhar as notícias, porque a matchup é a melhor possível. Então, Sim. fica sempre de olho aí, especula no Malcolm Brown, no Duke Johnson, ali na sua zona intermediária da lista de waivers, torcendo, infelizmente, né, para nenhum desses, do Myles Gaskin principalmente, sair da lista de Covid, porque a matchup é muito interessante. E aí a gente tem o Justin Jackson como opção, se o Austin Eckler não jogar, mas esse treino limitado dele de hoje dá otimismo, né? Mas aí, considerando também esse mini comitê, talvez, que aconteça nos Chargers, na ausência do Eckler, você acha que o Jackson é o principal mesmo aí, substituto do Eckler, Sérgio? Acho o Jackson, para mim, ele sem o Eckler, eu acho que eu prefiro ele ao Michael Carter se eu estiver precisando muito de running back, que eu acho que ele tem um valorzinho de running back 2 essa semana. Mas o difícil é você decidir agora, por isso eu não vou pegar o Justin Jackson, acho que em quase nenhuma liga depois do. Eu acho que o Eckler vai para o jogo para o sacrifício, que esse jogo é muito importante para os Chargers. Eles podem até Também ganhar a acho. divisão se eles ganharem essa semana, né? Eles empatam com o Chiefs. É um jogo que vale muito para eles. Sim. Agora, o nosso outro nome aqui é o Craig Reynolds, a maior surpresa, talvez. Quem não leu notícias no domingo de manhã, como foi o meu caso, foi um dia um pouquinho corrido para mim. O Adam Schefter deu a dica até, falou: Ó, vocês estão esperando o Jamar Jefferson aí em Detroit? O Quem vai Godwin, jogar é o tal do Craig ok. Reynolds. E jogou É. esse aí até negativou em muitas ligas, né? Porque teve 2 fumbles, se não me engano. Mas o Craig Reynolds aí nesse ranking de waivers, como é que você ranquearia aí? Imaginando, claro, que o Swift realmente não volte e que o Jamal Williams continue na lista de Covid, Sérgio. O Craig Reynolds eu acho que ele fica muito abaixo, porque primeiro que é difícil produzir com a defesa, com a linha ofensiva do Detroit. A gente viu o DeAndre Swift, que é um dos melhores running backs da liga, sofrer, quem dirá Craig Reynolds. E eu acho que o Swift, mas principalmente o Jamal Williams voltam essa semana. O Jamal Williams entrou na Covid já tem tempo. Eu não sei se ele é vacinado, né? Isso é importante a gente saber, mas É, não tem informação sobre isso. Mas eu acho que os dois voltam essa semana. Pelo menos um deles deve voltar. Então o Craig Reynolds deve perder muito valor. Não vai ter muito volume assim. sim, O Dantas está vamos. fazendo uma boa pergunta aqui, André, que até eu podia ter Uhum. posto na nossa. Nas narrativas aí, né? É,
Então, James Robinson lá em Jacksonville contra os Texans, uma matchup bem interessante, foi o que fez o Rashad Penny explodir, mas está muito, muito complicada a situação lá em Jacksonville, né? O vestiário rachado, notícias quase certas de que o Urban Meyer não fica, ataque pior do que improdutivo, até por isso eu acho que a defesa dos Texans é uma opção interessante para streamar, pelo menos nessa semana 15. E o James Robinson, que era o principal jogador para o Fantasy desse ataque, estava com uma consistência interessante na primeira metade da temporada, tá desaparecendo junto com esse navio e que está afundando, né, Sérgio? O que você acha? Como você ranquearia o James Robinson aí para essa semana 15? Cara, eu acho que o James Robinson seria um running back 3, assim, para mim, 3 ou 2. A confiança que eu tenho nesse ataque do Jacksonville é menor do que a confiança que eu tenho do Lions, por exemplo. Porque eu acho que o Lions ainda faz mais gracinhas. Eu acho que agora, nessa situação, o Jacksonville é o pior time da liga, por tudo que essa confusão que o Ben Maia está fazendo, principalmente no ataque. O ataque está, assim, se decompondo, nada dá certo. Os últimos jogos, essa semana eu prestei muita atenção, que eu estava lá com esperança deles fazerem a graça contra o Tennessee, que todo mundo faz. Cara, eles não conseguiam andar em campo e até o Ben Maia estava falando, eu vou dar mais volume para o James Robinson, mas tem uma entrevista, uma pergunta que ele responde, que o cara postou lá no um repórter do Jacksonville, que é sensacional. O Ben Maia pergunta de um cara lá de Cisco, não sei que lá Cisco, sei lá o que o cara é. Você não acha que ele tá merecendo mais espaço no time, não sei o quê? Aí o Ben Maia, não, sim, tanto que essa semana ele jogou muito mais do que ele vinha jogando. Aí foram ver, o cara não jogou nem o snap essa semana. O Urban Meyer tá perdido, ele não sabe o que ele faz depois, ele procura. É sensacional. O Urban Meyer tá completamente maluco. Eu acho que ele não quer mais ficar no Jacksonville. Eu só não sei porque que eles mantêm. Eu espero que eles mantenham até o final da temporada, que o último jogo é contra os Colts. Se eles ganharem dos Colts, eu vou ficar muito puto. Mas não tem motivo deles manterem esse maluco para a próxima temporada. E o James Robinson, respondendo mais assim, eu usaria muito se eu tivesse muito desesperado de running back. Assim, desses da waiver que eu falei, eu prefiro o Rashad Penny, o Michael Carter, óbvio, o Justin Jackson se o Eckler estiver fora. É difícil confiar em qualquer jogador do ataque do Jacksonville. O Trevor Lawrence está sofrendo muito. Por exemplo, o running back 2 dos Eagles, a gente aí não sabe quem vai ser, se vai ser o Gainwell, se vai ser o Jordan Howard, se vai ser o Boston Scott, você preferiria ele? A gente supondo que o Miles Sanders vá para o jogo, vá bem. Esse running back 2 aí dos Eagles, você prefere esse cara ou o James Robinson, por exemplo? Não, porque é uma situação. É difícil até imaginar quem vai ser. Eu não sei quem vai ser. Eu falo isso porque a gente está com uma sequência boa de uma dupla de running backs produzindo bem lá nos Eagles, né? Assim, em termos de valor, né? Eu acho que eles têm. Eu acho que é um piso bem maior, mas o James Robinson tem um teto maior, porque lembrar que o Jacksonville ganhou na primeira semana do Houston Texans, né? E o Houston não é nenhuma maravilha também. Apesar do Davis Mills estar mostrando algumas evoluções e tal, eu acho que eu iria do running back 2 do Philadelphia Eagles ainda. Não sei, cara, eu não fiz meu ranking ainda. Mas. Washington, né? Não, o Washington todo desfalcado no ataque e na linha defensiva, né? Todo mundo quebrado. Então, pode ser que eles corram bastante com a bola. O James Robinson, acho que, virou um boom or bust, infelizmente, né? Eu fiz uma troca na Dynasty, né? Que eu troquei o James Robinson. O cara que pegou o James Robinson foi ladeira abaixo. Eu fui pro playoff, eu tenho a segunda escolha ano que vem em geral, porque o James Robinson me deu essa alegria aí. Na nossa redraft da firma também, comecei bem com o James Robinson como meu running back 2, né, daquela liga. Eu tinha o Kareem Hunt como 3, ele se machucou e o James Robinson começou a deteriorar junto, e eu fui lá bem abaixo e no fim das contas fiquei fora dos playoffs, complicadíssimo. Minhas duas principais trocas foram com o James Robinson essa temporada, a outra troca foi o James Robinson e o Damian Harris pelo Jonathan Taylor. Estou super feliz com essa troca. Jonathan Taylor carregando meu time. Pô, maravilha, Jonathan Taylor. Agora, mas ele tem um calendário dificinho aí nos playoffs. Vamos ver se ele consegue superar, mas eu acho que sim, porque o cara é um monstro. Contra os Patriots, que gostam de anular o principal jogador do ataque adversário, acho que vai ser um teste de fogo aí pro Jonathan Taylor, e nessa semana 15 deve ser muito decisivo e muito jogo de playoff. Né? A minha esperança com o Jonathan Taylor essa semana é que eu acho que o Colts não vai conseguir passar a bola, que a secundária dos Patriots é uma das melhores, então eu acho que eles vão ter que correr com a bola e vai ter volume o Jonathan Taylor. Assim espero. Né? Agora, Sérgio,
Vamos falar de uma narrativa aqui entre running backs, depois da gente citar aí os melhores e piores calendários para corredores nos playoffs do Fantasy, que é algo que a gente está querendo Não, eu quero na isso, cabeça da eu vi galera, né? você postando lá no grupo, aí eu fiquei assim, eu tô pensando desde o fim de semana se eu acho que o Javonte Williams, assim, Então, atualmente, né, na boa. situação de agora, ele vale. Não, eu queria, assim, é, é, é muito cedo para falar, a gente não sabe quem vai ser o QB, eu acho que isso é muito importante, nem se o Melvin Gordon vai sair, né? Mas, assim, o Javonte Williams, ele tá mostrando que ele é muito bom. Eu fui atrás dele em várias dinastias que eu jogo. O Derek, pediu meu rim em uma liga, aí eu não pude trocar por ele. Que o Derek é uma graçola e pediu. Cara, ele pediu meu time inteiro praticamente pelo Javonte Williams. Naquela liga que ele trocou pelo CMC, ele quis atrás de mim fazer o mesmo. Mas, assim, ano que vem, você estava falando, a gente tem que botar ele na primeira rodada. Eu não sei se ainda chega a hora, assim, porque ainda tem muito nome que eu gosto, mas é uma Então, coisa que a gente tem que eu discutir queria citar e uns por isso. nomes aí Sim, rapidinho, não, eu para a pensei nisso gente também. ver. Eu passei desde que você botou lá no grupo, eu fiquei, cara, é, quem é o nome assim que faz. Mas vamos lá, vamos discutir. Por isso que eu botei na pauta, porque eu achei muito legal essa conversa. Então, E como tem eu só tô nós dois, a na gente pode falar seguinte. aqui, tem muito tempo para Então, falar. para explicar para a galera aí, tô na seguinte ideia. Considerando que o Melvin Gordon não fique em Denver, que a chance é boa, porque ele tem um contrato caro, eu acho que ele não vai querer renovar por muito menos do que ele ganha hoje. Ele tem times que podem estar interessados aí, ele está bem nessa temporada, está mostrando que ainda pode produzir. Eu acho que ele sai de Denver para o ano que vem. A gente está vendo como esse ataque terrestre de Denver está rendendo, e o Javonte Williams já deu uma amostra do que ele poderia ser sozinho nesse backfield. Ele foi o running back 1 na semana 13, quando o Melvin Gordon não jogou. Recebendo muito passe, né? Liga Não, é PPR isso melhor que eu ia ainda. falar, que me deu muita confiança, porque assim, o que a gente pode falar de Denver é que é um time que vai perder muito jogo ano que vem, porque tem um calendário. Esse calendário desse ano é muito fácil, mas foi um jogo que eles tomaram uma pancada e ele fez muito ponto porque ele recebeu passe. Exatamente. E se a gente imaginar que a chance é boa de Denver buscar um quarterback renomado na free agency, tem rumores tanto de Aaron Rodgers quanto de Russell Wilson, por exemplo. É um time que acabou de renovar com wide receivers, mostrando que quer competir para valer na próxima temporada, o que aumenta o poderio desse ataque. Então, eu acho que o Javonte Williams vai ser um running back top 10, com certeza, em 2022, se ele jogar sozinho nesse backfield, com teto de top 1 e, no mínimo, top 5. Por isso, eu acho que ele tem que ser uma escolha de primeira rodada, a lá o que eu estava esperando do K-Makers para 2021, antes dele se machucar. Então, eu colocaria como running backs à frente dele no próximo draft o Jonathan Taylor, com certeza. O Dalvin Cook, eu acho que fica na mesma prateleira. O Christian O McCaffrey, CMC, então, pela Não, situação vamos mais física. por cima para a gente saber. Sim, mas eu acho que é a mesma prateleira. Eu acho que eu tô com o Javonte na segunda prateleira já. O Derrick Henry, eu acho que eu vou colocar ainda acima do Javonte. De resto, cara, Ezekiel Elliott, com certeza, eu já pulei nesse barco já antes do último draft. Vamos lá, quem mais? O Leonard Que, ó, Fournette, me eu acho levou até difícil só para te colocar falar. acima do Javonte Williams. Que a temporada dele começou a ir pro Brad, eu falei, cara, começa a pensar no seu keeper. E a gente segura o jogador pela posição de draft. Eu acho que ele foi draftado na sexta ou sétima rodada dessa temporada. Aí eu falei, cara, vai atrás de Javonte Williams, que é um jogador que eu gosto muito, a gente já falou isso aqui várias vezes. E a pessoa que tinha ele não é uma pessoa muito atenta. Eu falei, cara, vai atrás do Javonte Williams. Ele foi, trocou por uma porrada de jogador. Eu falei que ele tinha feito merda, acabou sendo bom. E ano que vem agora ele tem um running back excelente, né? Como a gente tá falando aqui Então, agora. o Camara, né? Camara acho que é discutível, mas eu ainda acho que coloco na segunda prateleira junto com o Javonte. Najee Harris, eu acho. Então, fica a dúvida de quem vai ser o quarterback desse time. Se eles forem jogar com Mason Rudolph, um ano de bridge aí, eu acho que ele perde um pouquinho do teto. Mas o volume extremo. Mas aí eu acho que eles empatam em volume, se o Javonte Williams for o running back principal sem o Melvin Gordon. E ainda mais, se eles pegarem esse upgrade nos quarterbacks, talvez eu prefiro o Javonte ao Najee Harris. E de resto, você pode discutir o Antonio Gibson se o McKissick não ficar em Washington, mas eu prefiro o Javonte Williams. Você pode discutir o K-Maker se ele voltar saudável, mas essa questão da saúde não tem como colocá-lo acima do Javonte Williams. Por isso eu coloco ele, é muito alta a chance de eu ranquear ele como top 5 ali, top 4. E aí, fora running backs, o Davante Adams, se perder o Aaron Rodgers, fica abaixo do Javonte Williams. O Tyreek Hill é aquela montanha-russa,
é uma escolha meio que 50-50, você pode ir na segurança que o Hill ou o Kelce, eu acho que eles são muito próximos no ranking geral, oferece pelo fator Patrick Mahomes, pelo fator Andy Reid, mas eles estão mostrando uma inconsistência não tão boa esse ano, então talvez eu prefiro o Javonte Cooper Kupp. Cooper Kupp, eu acho que eu prefiro o Kupp nesse momento. Eu acho Será que o o Cooper Kupp vai ser o wide receiver 1 ano que vem no draft? Tava pensando nisso também. Quando você começou a falar, eu já comecei a pensar no ranking do draft do ano passado, do ano que vem. Eu acho que se o Aaron Rodgers não ficar em Green Bay, ele o Kupp com certeza é o wide receiver 1. Junto com o Tyreek Hill ali, vai ter uma discussão, mas eu escolheria o Kupp, né, nessa situação. Eu acho assim, se o Rodgers sair, eu acho que o Davante Adams também sai, porque ele é free agent. Eles podem dar o tag, mas aí pode ter toda aquela punheta de não vou jogar com tag, vai jogar assim, aí não sei o que. A gente não sabe o que vai acontecer. Esse nome aqui que eu queria falar também. O Chubb, você tem o Javonte Williams acima do Chubb. Acima. O Javonte Williams vai receber muito mais passe. Para mim, não tem muita discussão. E o Kareem Hunt deve continuar em Cleveland, que renovou o contrato, tem pelo menos mais um ano. Então, né? E o que você acha, Sérgio? Não, eu comecei a pensar, quando você postou, eu falei, cara, claro que não, tá muito cedo, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar nos nomes, assim, quais são. E eu fiquei, assim, eu acho assim, o McCaffrey, o Dalvin Cook e o Camara. É porque a gente está fazendo essa previsão agora, né? Eu tenho eles acima ainda do Javonte Williams. E o Derrick Henry. O Derrick Henry também. Porque, cara, o Derrick Henry é ridículo. Ele não recebe passe, mas ele corre para 200 jardas quase todo jogo, anota um par de touchdown. O Jonathan Taylor. Aí depois eu comecei a pensar assim, e agora? O Najee Harris, eu acho que o volume que ele tem, eu acho que o Javonte Williams não vai ter igual. Porque eu acho que eles vão pegar alguém assim. Não vão pegar um cara para dividir igual eles estão fazendo com o Melvin Gordon. 40, 70, sim, 30, exato. O Najee Harris, eu fui até na minha planilha de volume para ver, ele tem 76%. É muita coisa do rush share e 16% de passe. Assim, então é muita coisa. Mas ele vai compensar na qualidade do time, que mesmo com o Bridgewater, o ataque do Denver eu acho que vai ser melhor do que o do Najee Harris. Então eu acho que eles ficam muito pau a pau. E em Liga de PPR, acho que o Javonte Williams vai receber muito passe, cara. Ele é muito bom recebendo passe. Então, aí ele começa a bater nos jogadores assim, o Chubb. Aí essa coisa dele não receber passe pesa muito contra ele. Apesar de eu acho que ele vai ter potencial de anotar mais touchdown. Então eles ficam na mesma prateleira, mas eu acho que eu ainda prefiro o Javonte Williams a todos eles. O Zeke é o que você falou, tá muito abaixo, eu nem considerei. Eu pensei no Joe Mixon, que ele tá jogando muito bem esse ano. E ele é o nome, mas ele fica assim nessa prateleira. Então, agora, pensar no Javonte Williams ser primeira rodada não é nada absurdo. Eu fiquei pensando assim, claro que não. Quando você botou lá no grupo, o cara. Lá vem o André queimando a largada. Mas eu fiquei pensando realmente. Assim, o Travis Kelce, ano que vem é mais um ano mais velho. Então, será que ele ainda vai a pena a primeira rodada? E aquelas coisas que você falou dos wide receivers. O Davante Adams é muito. A gente não sabe o que vai acontecer. O Tyreek Hill. Agora, foda, o cara que eu lembrei 4... de wide receivers, que eu acho que eu vou ranquear como wide receiver 1 para mim ano que vem, é o Justin Jefferson, até assim. Agora quando você começou a falar, eu pensei, vai falar de o Justin Jefferson tá jogando muito também. Mas é aquilo, a gente, cara, eu gosto muito de pegar um running back na primeira rodada. Claro que eu não vou pegar um Rich, assim, mas tem o Eckler também. Eu acho que o Eckler fica acima do Javonte Williams. Mas ainda assim, eu acho que é possível, sim, o Javonte Williams. Ainda mais se for o Rodgers para lá, o Russell Wilson. Aí vai ser um ataque foda, com uma defesa boa pra caralho. E vai ser um time que vai poder correr muito com a bola, passar a bola quando quiser. Vai ser foda. Ele vai ser muito bom. Aí ele já briga mesmo por um top 5, se for um Rodgers da vida para lá. É que com o Bridgewater não passa muito. O ataque sente muito, né? Sim. Faz uma pequena diferença aí. Agora, se o ADP do Javonte Williams for de segundo round, e provavelmente vai ser de começo do segundo round, eu vou procurar draftar sempre no final do primeiro para conseguir o Javonte no segundo, pareando ele ali com o Justin Jefferson, com o Cooper Kupp. Que maravilha, nossa senhora, eu vou sair adiante. Mas, eu já tô pedindo aqui desculpas prévias, porque a hype já tá muito alta. Não, a gente já sabe que vai se machucar na temporada. Mas aí, quem você prefere ano que vem? Javonte Williams ou Cam Akers? Javonte Williams, pela questão física do Akers. Questão física. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse jogando esse ano, ele seria top 5, porque a gente tá vendo aí o volume do Henderson, poderio desse ataque, e ele é 3 vezes mais jogador que o Henderson. Mas, enfim, fazer o quê? Bom, e aí, se eu conseguir o Akers no terceiro round de 2022, vai ser o time dos sonhos para mim. Que coisa maravilhosa. Bom,
Bom, vamos falar agora dessa temporada, dos playoffs de 2021. A gente já divagou bastante. Manda a bala aí, Sérgio, sobre os melhores e os piores calendários entre running backs, entre as semanas 15 e 17, aí, para a galera ficar mais otimista ou menos otimista aí, dependendo dos jogadores que ele tiver no time. Os melhores calendários é um pouco parecido, são vários jogadores que não precisam de bons calendários para produzir, mas então vão brigar para ser o running back 1 da semana, que é o Eckler, é o calendário mais favorável. Depois o running back dos Rams, que eu não sei quem vai ser, que a gente não sabe quando o Darrell Henderson volta, e se quando voltar vai ser só ele, né? O McVay tá vendo que o Sonny Michel tá podendo produzir, e pode botar um 60-40 aí, até para preservar o Henderson no caso de um playoff, né? Que o time já está no playoff, é o líder de divisão agora, então a gente tem que pensar o que vai acontecer com ele no futuro. O Joe Mixon também tem um calendário muito bom. O Green Bay Packers, que o Aaron Jones produziu muito essa semana, vinha de umas semanas muito abaixo, então eu confio muito nele, mas é uma boa coisa para o A.J. Dillon, né, que tem tido bastante volume, tem chance de anotar touchdown. E o Nick Chubb, que é outro running back muito bom também, sem o Kareem Hunt ainda, o Nick Chubb pode ser um league winner aí que deixou um pouco a desejar nesse meio de temporada, mas no final ele pode arrebentar. Boa, e aí a gente tem a questão do D'Ernest Johnson, né, que pode ser uma opção de waiver aí, falando em Sim, Cleveland. a gente até acabou passando O por que que cima você dele. E acha? agora sem o Kareem Hunt essa semana, eu acho que o Dennis Johnson, cara, um running back, mesmo que dois num time que corre muito com a bola, com calendário favorável, e agora nesse desespero ele é um bom nome. Eu prefiro ele ao Craig Reynolds e qualquer um que seja de Miami. E o Justin Jackson, se o Eckler for jogar, por exemplo, assim, para pegar. Mas como a gente ainda não sabe, eu acho que ele fica muito pau a pau com o Justin Jackson, porque o Justin Jackson corre risco de ser o primeiro, né? A gente corre risco de tê-lo como running back 1 do time. O Giannis Mas o Johnson só bom é que numa a gente vai eventual ter lesão do certeza. Chubb. A Eu gente acho vai ter assim, se você tem certeza o na Chubb, quinta você não sobre o pode. Jackson. Mas aí o Giannis Johnson de repente já saiu, né? Eu acho que assim, se você tem É, o Chubb, você tem que pegar o Giannis Johnson, isso. porque ele é handcuff e agora é a hora de pegar handcuff, pegar de segunda defesa. Eu tô com duas defesas em várias ligas que eu jogo, já Eu consegui também. pegar Miami, eu acho que faz 2 semanas eu tô com Miami lá no meu banco me atrapalhando, mas essa semana eu... só falta Miami me destruir essa semana, mas tudo bem, a gente corre esse risco, mas eu acho que é um jogo muito bom. Eu vou falar mais para frente também na hora dos times da defesa. E eu Boa. acho que é isso. Você tem que pegar o Giannis Johnson, sim, porque ele tem a possibilidade de ele virar de um time que corre muito com a bola, né? Uma eventual lesão do Chubb. E com essa situação da Covid aí em Cleveland, vários jogadores colocados hoje. E quem sabe, Sim, infelizmente, o Chubb teste positivo amanhã, depois de amanhã, né? e assim, eu acho que um exemplo de Miami é muito importante, que um pegou Covid e É. todo mundo foi para a lista. Só que Até não uma foi ao coisa que mesmo me, tempo, né? Foi Sim, uma um coisa que me assusta escalonando o muito outro. com o Dalvin Cook, por exemplo. E eu acho que é um É. nome que você pode prestar atenção, que talvez seja o único que seja imune a essa situação, que é o Wayne Gallman, que eles pegaram hoje. Então ele não teve reunião com ninguém, então pode ser que todo mundo pegue Covid e ele seja o único, o último dos moicanos aí. Então, prestar atenção nisso aí e ficar de olho. Essa coisa da Covid, você tem que ter o handcuff do seu jogador também por conta de lesão. Você tem que se encher de running back. Agora é a hora de pegar uma porrada de running back. Para que ter o wide receiver 4 no seu time, o wide receiver 5, você só precisa botar 2. Fica com uma porrada de running back aí que vale mais a pena. Pelo menos é a Boa. estratégia que eu faço. E aí, para a gente finalizar os running backs, passa os 5 piores calendários aí, segundo o ranking que você Infelizmente, puxou, o Antônio Sérgio. Gibson tem um calendário difícil agora, que é porque a gente também tem que falar assim, a defesa de Filadélfia não estava tão bem no começo, mas deu uma melhorada muito boa nesse final, principalmente a linha defensiva, então pode atrapalhar bastante o Antônio Gibson. O calendário dos Jets não é bom, dos Giants também, então sei que o Barkley perde um pouco de valor, até com produção ofensiva do time. O de Baltimore, o Devonta Freeman pode ter um pouco de dificuldade, principalmente se o Lamar Jackson sair, né? Eu acho que sem o Lamar Jackson esse ataque vai morrer. E o Dalvin Cook, mas ano passado o Dalvin Cook ele mostrou que ele não tinha isso, porque ele tinha o pior calendário e ele arrebentou com mais de 20 pontos nos 3 jogos. Tem jogador que é imune a matchup. Boa, maravilha, Sérgio. Vamos falar agora dos wide receivers. Temos opções interessantes de waivers aí, por mais que a gente talvez seja um pouquinho contra argumentativo falar que a gente sempre aconselha encher o banco de handcuffs, né, running backs principalmente, mas wide receivers, alguns podem até ser considerados handcuffs, como o KJ Osborne com o Adam Thielen. Ele mostrou todo o potencial
que ele tem nessa última rodada aí, fez um touchdown longo, e temos alguns exemplos parecidos entre as principais opções de waivers nos recebedores, né, Sérgio? Sim, não, o KJ Osborne continua com uma boa opção até essa semana, né? Porque a gente não sabe do Adam Thielen. O wide receiver é um pouco mais ligado a talento, né? Por isso é o que você falou, assim, não tem cara handcuff, mas é que o Osborne é um bom jogador. Ele não é o principal para mim, principalmente se você. E o wide receiver agora, não adianta você pegar, vou pegar agora, porque daqui Tem a que ser para algumas rodadas escalar. ele. Exato. Por isso, para mim, o principal dessa semana de waiver é o Gabriel Davis, que o Emmanuel Sanders não vai jogar. O Buffalo Bills já mostrou, né? A gente não sabe se o Josh Allen vai jogar, isso pode afetar bastante o poder dele, mas já mostrou que ele é muito bom, muito usado. Ele foi usado contra o Tampa Bay essa semana, ele tem muito volume e ele é muito bom, assim, ele não estava respondendo muito bem porque ele é o quarto wide receiver, né? Que tem o Cole Beasley ainda, e ele está atrás ainda do Stephon Diggs também, mas para mim ele seria o primeiro dos nomes que eu peguei aqui de jogador que tá de bobeira. Até posso responder o Dantas aqui, ver o que ele tá pedindo para a gente falar em ordem: da Walter Parker, Daniel Mooney, Amon-Ra St. Brown, Rashad Bateman e Gabriel Davis. Desses 5, o Gabriel Davis para mim não é o melhor. Eu prefiro o da Walter Parker, porque ele tem tido volume. Eu falei, é um jogo que a gente não sabe se o Miami vai ter o running back. Mas tem o Mooney nessa lista aí. Para mim, ele é o primeiro disparado, hein? Você gosta muito do Mooney. Cara, o Ainda Mooney mais me contra os decepcionou. Vikings dessa semana. Esse semana jogo ele veio de baixa, mas... Não, as últimas 2 semanas é que eu tenho o Mooney em uma liga que é standard ainda, e eu acho que esse preconceito com ele, que ele recebe 2 ou 3 passes e às vezes explodem. Nas últimas 2 semanas ele fez 3 pontos e me arrebentou. Mas realmente, o Mooney, ele tem um potencial muito grande, o jogo é muito bom mesmo. Então eu ainda prefiro o Parker, mas eu acho que o Mooney é o segundo para mim. O Gabriel Davis seria o terceiro nessa opção aqui. Em liga de PPR, eu acho que o Amon-Ra St. Brown, ele é uma máquina de receber passes, já está virando essa máquina. Sem o Swift, sem o Hockenson ainda, que são jogadores que chamam muita atenção para esses passes curtos do bracinho do Jared Goff, ele ganha muito volume. Mas com a possibilidade deles voltarem, ele fica mais embaixo para mim. O último para mim seria o Rashad Bateman, que produziu muito nessa semana, mas foi muito circunstancial. Eu acho que o QB, a gente vê muito isso acontecer, assim, o QB reserva, ele entra no meio do jogo, eu acho que a defesa não está preparada para ele e tal, então ele tem uma facilidade de produzir. Chega na semana seguinte, ele é um desastre total, a gente já viu isso várias vezes. Eu acho que o ataque de Baltimore, se o Lamar Jackson não jogar, não vai conseguir fazer porcaria nenhuma. Então eu acho que o Bateman não é um bom nome assim para pegar e escalar essa semana. Por isso que eu ficaria nessa sequência que eu falei: Parker, Mooney, Davis, Brown e Bateman. Você bota o Mooney na frente, né? Você gosta muito do Mooney, né, André? Eu gosto bastante do Mooney, principalmente em Ligas Dynasty. Eu acho que esse entrosamento com o Justin Fields cada vez tendendo a melhorar, o Justin Fields melhorando o desempenho. E o Mooney vai virar o wide receiver 1, né? Ano que vem, exatamente. Eu acho que ele já porque o Allen Robinson é a maior decepção, mas sem o Allen Robinson as perspectivas melhoram ainda mais. E para essa semana contra os Vikings, eu acho que ele tem tudo para rebotear aí, voltar a produzir muito bem. Então, por esse teto, eu colocaria ele na frente do Devonta Parker, que talvez tenha um piso melhor, ainda mais contra os Jets aí, sempre que ele vai para jogo, que são raras às vezes, porque ele se machuca muito, ele tem um volume bem legal quando joga com o Tua, então para mim são os dois principais mesmo. O Sam Brown eu acho que depende muito dos desfalques, né? Principalmente do Swift, mas também do Hockenson. Nos 2 jogos, né, que o Swift ficou de fora, o deles, né, a gente considera que ele ficou de fora porque ele se machucou logo no início. O Sam Brown teve os melhores jogos dele no ano. Então, nessa expectativa de que o Swift volte, o piso do Amon-Ra fica bem mais variável e menos confiável. Mas eu acho que ainda assim eu iria nele como a terceira opção, porque o Gabriel Davis tem o risco do Josh Allen não jogar, né? Por mais que o Emmanuel Sanders seja desfalque certo, com o Mitch Trubisky a situação se complica bem mais, e o adversário é a Carolina, né, que não é das defesas mais fáceis. E o Rashad Bateman, para mim, é o último da lista, infelizmente, porque eu acho que em termos de talento, talvez ele seja o mais talentoso desses 5 aí, só que eu não sei por que Baltimore abriu mão dele nos últimos 2 jogos. Nesse último, ele voltou a produzir, nos últimos 3 jogos, na verdade, né, os 2 anteriores, mas nesse último ele passou das 100 jardas, mas foi muito circunstancial mesmo, como o Sérgio falou, quase tudo no último período, depois que o Sammy Watkins também sofreu uma pancada ali, ele é dúvida, mas e foi com o Huntley, não foi com o Lamar,
tá muito confusa essa utilização do Rashad Bateman, que eu acho que já deveria ser titular absoluto desse ataque, e ele mostra que é o principal wide receiver do time. Para mim, ele já é melhor que o Marquise Brown, inclusive, e eu não consigo entender essa pouca utilização do Rashad Bateman aí nas últimas rodadas. Então, acho que a discordância, no fim das contas, é só a ordem entre Mooney e Parker. Se você, talvez, é aquela velha discussão, se você for favorito aí, se você for utilizar um desses dois jogadores, se você for favorito no seu confronto, o Parker é mais seguro. Agora, se você precisar de upside, de uma pontuação maior, aí eu acho que o Mooney seria uma aposta melhor. Bom, agora vamos citar uma narrativa. Deixa eu só falar mais os dois nomes, assim, sim. que eu acho que o Donovan... Não, eu acho que o Donovan Peoples-Jones é um nome que a gente tem que ficar de olho, porque a gente falou na lista da Covid, para quem não estava na live ainda, são 3 nomes dos Browns e 3 recebedores. O principal é o Jarvis Landry e 2 tight ends, o Austin Hooper e o Njoku. Então eu acho que se ele for para o jogo, ele vai ter passe para caramba na direção dele. É um jogo muito importante também para o Cleveland, que se perder provavelmente fica fora da temporada. Então eu acho que ele é um bom nome. Outro nome que eu gosto, mas esse é só para ligas PPR, é o Jamison Crowder. Sem o Elijah Moore, ele tem muito volume, mas é aquela coisa assim, você não vai ficar super feliz que ele vai jogar, ele não vai fazer mais do que 15 pontos, mas ele provavelmente não vai fazer menos do que 7. Ele vai ficar naquele limiar, então, em ligas PPR. Em ligas de standard, eu nem toco no Jamison Crowder, acho que eu nem sei digitar o nome dele em ligas de standard, mas liga PPR, eu tenho ele em uma liga e vou usá-lo essa semana também, no desespero. Na Liga Standard, você já coloca naquela lista de palavras que você não consegue digitar na narrativa ali. Se tivesse, né, essa opção, já coloca ali no começo do ano. Jason Crowder. No anti-watchlist, né? Que todo aplicativo tem watchlist, eu ponho no anti. Exatamente, mas ele é realmente esse cara aí também, sem o Corey Davis, né? Os Jets aí, o Davis fora da temporada, aumenta um pouquinho ainda mais o número de alvos para o Crowder. Agora, Sérgio, eu quero ouvir a sua opinião aí. Cada vez mais analistas dos principais aí do Fantasy estão citando esse nome como uma opção até de drop, que você pode largar, talvez seja o novo Allen Robinson aí, um pouquinho mais recente dessa temporada, que é o Courtland Sutton. O que você vê em relação a esse recebedor que já foi top 15 aí na sua temporada de calouro lá em Denver, mas que acho que não deu liga aí com o Bridgewater, mas em contrapartida, o que você procuraria fazer com ele em ligas Dynasty? Vamos ver essa comparação aí, Redraft, Dynasty, em relação ao Courtland Sutton. O que você acha? Eu acho que em Dynasty ele é um excelente nome para comprar. Porque imagina se o Aaron Rodgers vai para lá ou se o Russell Wilson, que são dois QB assim, muito confiantes, que gostam de um jogador da situação dele, que é 50-50 ball e tal. É que o Ted Bridgewater é o avesso a isso. Ele vê um cara livre, ele vai tocar para ele, mesmo que seja do lado dele. Ele não vai passar para um cara que está com 2 no cangote. Ele não vai fazer isso. Nunca fez. E a gente sempre falou isso essa temporada, né? Foi surpreendente o começo de temporada dele. Mas o Jerry Jeudy matou ele. Desde que o Jerry Jeudy voltou, eu acho que ele não passou de 20 jardas em nenhum jogo. Uma coisa assim, em redraft eu não tinha ele, mas já falei várias vezes aqui, eu chutaria ele há muito tempo. Até o Jerry Jeudy, eu chutei ele em 2 ligas que eu tenho, apesar de eu falar que ele é um bom nome para redraft, porque em ligas PPR, nessas 2 não eram redraft, não eram PPR, eu acho que ele é muito... Ele é quase um Jamison Crowder do Denver Broncos agora, e o time não passa a bola, o time está muito... correr com a bola com o Melvin Gordon, Javonte Williams até você morrer, ele corre de novo, ele corre para frente, depois ele passa a ré ainda por cima. Eles gostam de correr com a bola, sabem que o Bridgewater não é isso tudo, e os confrontos vão ser isso aí até o final. Assim, eu prefiro não ter ninguém do jogo aéreo do Denver agora, só se for em PPR eu tenho o Jerry Jeudy e tenho mais confiança no Tim Patrick que no Courtland Sutton essa temporada. Para a Liga Dynasty, eu acho que vale muito o investimento no Courtland Sutton. Porque se esses rumores de que um quarterback de nome vai chegar em Denver, as perspectivas para esse cara que é muito talentoso, já mostrou isso, vão melhorar muito e ele vai chegar totalmente desvalorizado nessa próxima off-season. É realmente um alvo bem interessante em ligas Dynasty. Agora, Sérgio, para a gente emendar os principais e piores calendários para os wide receivers nos playoffs do Fantasy,
O melhor calendário para wide receivers é de Green Bay. Então, se você visse o Marquez Valdes-Scantling ainda dando sopa na sua waiver, como é que você ranquearia ele aí, talvez nessa lista que o Dantas mandou, e dentre os nomes que a gente citou? E também tem o Allen Lazard, né, que foi muito bem no último jogo. Como é que você vê esses dois? Quem você prefere, Lazard ou Valdes-Scantling? E se esse calendário favorável influencia bastante aí na decisão de buscar um deles nas waivers? Assim, esse calendário é difícil, mas eu acho que é por um jogo, né? Eu acho que é só contra Cleveland, porque ele pega Baltimore e Minnesota. Não, Tá é o entre os melhor melhores. calendário, né? É É o verdade. melhor, Tava até eu fiz confusão quando você falou. Não, olha, o difícil de Green Bay é o que eu já falava assim. É a mesma coisa que Kansas City, praticamente. Você não sabe quem vai explodir. Eu achava que o MVS estava tendo um começo de temporada muito bom, ele se machucou. Aí o Randall Cobb e o Lazar começaram a se comer. Eu acho que o Rodgers tem muita confiança no Lazar. Já mostrou isso várias vezes. Ele está vindo bem nesses últimos jogos. Eu acho que o Lazar agora é o wide receiver 2 do time. O MVS ele já parou de. Ele até era um bom nome de waiver, né? Você botou aqui, eu acabei esquecendo de falar. Eu pegaria o Lazar agora, essa semana. Tem um jogo contra o Baltimore. Cara, a defesa de Baltimore tá toda destruída. Não sei nem se existe cornerback nessa defesa a mais. Que todo mundo que joga de cornerback se machuca. Então, eu acho que o Lazar é um bom nome para essa semana, até, para você usar. O meu MVS é aquele tiro no escuro. Se você é muito desfavorito, você pode pegar o MVS, ele pode te dar uma vitória. Mas também ele pode te dar um zerinho gostoso, como ele faz de vez em quando. Boa. Aí o Dantas está falando para a gente que o Stephen Curry, esse monstro da NBA, acabou de bater o recorde de bolas de 3 pontos, né? Muito bem. Acho que foi contra o Boston, não foi? Tinha que ser óbvio que ele ia bater o recorde em Para quem Boston. não sabe, o Sérgio é torcedor fervoroso do Boston Ah, não, Celtics. foi o Madison Square Garden. Senta nisso. Ele segurou para o palco principal, né? Sim, O não, New mandou York muito bem. Knicks Eu só acho que ele serve ficou a para isso, duas. né? Para servir de palco para a galera bater recorde. Exato. O New York Knicks só apanha até quando ele vai bem na pré-temporada, parece que ele desanda. Bom, vamos voltar aqui para o Fantasy. Completa aí os principais calendários entre wide receivers É muito nos parecido playoffs até do Fantasy. com o que a gente falou de QB, né? Por isso que eu até estranhei quando. Normalmente o jogo aéreo é ruim para o QB e ruim para o wide receiver também. Então, o Tampa Bay, Mike Evans, Chris Isso Godwin, é aí o não tem nem segundo o que calendário. pensar. Mesmo se fosse ruim você escalar eles. Mas são os outros três é que são bons nomes assim para a gente olhar e ver, assim, porque são Filadélfia. Então, o Devonta Smith pode ser que ele produza esse final de temporada. Ele está muito altos e baixos, mas depois de uma bye, de repente, o calor sofre muito, né, na primeira temporada. A gente falou isso, o Breta já falou isso várias vezes aqui. Então, o Devonta Smith pode ser que ele passe mais confiança. Eu tenho ele em uma dinastia. Vou ter que escalar essa semana. Torcer aí que eu não consegui fugir por bye. O Jalen Waddle também, o Devonta Parker, até uma coisa que me chamou a atenção para o Devonta Parker para esse final de temporada. Ele tem confrontos muito bons. E o São Francisco 49ers, Brandon Ayuk. Imagina o Brandon Ayuk. Agora que você chutou ele em todas as ligas, André, ele vai dar título para muita gente. Eu não consegui classificar para os playoffs, acho que com nenhuma que eu fiquei com o Ayuk. É complicado, viu? Complicado. Mas o Ayuk também o começo da voltou a temporada produzir dele finalmente. arrebentou todo mundo, Arrebentou geral. Eu peguei ele ali como segundo wide receiver em várias ligas e me Não, e o ferrei. pior é que você escalou ele, porque você tinha confiança nele. Isso que é o Exato, pior. Quando ele fazia exatamente. 0, 1 ponto, não sei o quê. Sim, é complicadíssima a situação. Bom, agora vamos falar aí dos piores calendários entre wide receivers, os 5 piores. Acho que tem um que o pior deles se junta também com a questão física, porque acho que só um jogador você consideraria, que é o Terry McLaurin lá em Washington, né, Sérgio? Aí depois você já emenda os outros 4 aí. Não, a questão física, a questão de QB, que tá difícil de aceitar. Terry McLaurin teve uma temporada perdida, e mesmo com isso tudo, ele conseguiu produzir em alguns jogos, né? O talento que ele tem, que ele é muito bom. Imagina se fosse o Fitzpatrick, né, nessa temporada. Eu achava que o Taylor Heinicke ia combinar melhor com esse time, porque eu achava que a defesa ia ser boa, só que a defesa é um desastre. Então seria melhor jogar na porra louca do Fitzpatrick, mesmo que ele ia fazer 30 pontos e ia tomar 30, então de repente ganhava os jogos. O Taylor Heinicke não consegue manter esse ritmo. A defesa do Washington foi péssima essa temporada. Mas depois de Washington, Carolina, o DJ Moore ainda lesionado. É até outro nome que a gente pode pensar aqui na waiver, né? O Robbie Mas Anderson.
Exato, só que tem confrontos muito difíceis para essa final de temporada, porque o Robbie Anderson pode virar o wide receiver 1 do time, né? Se o GMO perder jogos. Mas por isso a gente acabou não falando muito, mas o Robbie Anderson até produziu essa semana. O Robbie Anderson é outro jogador que pode produzir, não produzir é foda. Ele é tipo o MVS, Não só é que bust, do né? Panthers. Não, e agora jogando com Ken Newton e PJ Walker é pior ainda. O Colts também tem um calendário muito difícil. Essa semana, por exemplo, o Pittman, eu evitaria ao máximo usá-lo, porque joga contra o JC Jackson, que é um cara que está arrebentando qualquer wide receiver que ele pega pela frente. Por isso eu acho que o Colts não vai passar muito a bola, porque depois do Michael Pittman sobra o Zach Pascal, que é um pavoroso. E o tio Atlanta. Hilton, nosso vovô? Não, tem o Tia Hilton. É porque o Tia Hilton é difícil lembrar que ele existe, porque ele quase nunca joga e não tem muito volume. Eu realmente. Eu fico pensando, não, aí tem o Desmond Petman também, mas é muito difícil. Eu acho que o coach vai ter que contratar um wide receiver. Quem sabe ele não vai num top essa temporada. Allen Robinson da vida, um Chris Godwin. Vamos ver o que nos Saudades trará. Paris Campbell. Sou velho bastante para lembrar quando a gente se animava com ele. É um cara que não Não, o consegue ficar Paris Campbell parado. eu já não conto mais. Que 3 temporadas ele perdendo no final da temporada, É eu foda. pegando ele em dinastia com confiança, falando que agora vai e o filho da mãe não faz nada. É isso. O Atlanta Falcons também tem um calendário muito difícil. Eu acho que, apesar dele não entrar como wide receiver, a gente já falou várias vezes, o Kyle Pitts ele joga praticamente como wide receiver. Então isso pode atrapalhar bastante a produção dele. Vem atrapalhando desde o Calvin Ridley se machucou. O Kyle Pitts ele não produz, ele só tem um touchdown na temporada, né? A gente falou aqui muito que ele ia ser bust essa temporada. Não pensava que ele ia ser tão bust assim. Eu acho que ele tá bem abaixo do que a gente espera. É outro nome bom para a gente considerar em dinastia de um buy low aí, porque o Kyle Pitts eu acho que ele é muito bom e com esse ataque melhorando ele vai produzir junto. E esse O Denver também calendário tem um cara. pode pegar o Russell Gage, que foi uma Sim, escolha o de Russell waiver Gage que vem interessante nas produzindo últimas semanas. bastante. Eu acho assim, o ataque do Falcons eu tento me expor ao mínimo nessa situação aí, porque Mike Davis, o Cordell Patterson eu acho que é o único jogador que você escala mesmo, é que ele é um híbrido, ele faz tudo, é o pau para toda obra e você pode confiar. Por mais que a gente tenha falado para vender ele a temporada inteira, né, André? A gente erra também. Não. A partir ali da semana 8 eu desisti de vender ele. Chega. E, né, no Eu fim das vendi, contas deu certo. O e cara eu vendi pelo foi o AJ Brown, breakout achando mais que longínquo que sim. eu já Eu conheci. vendi pelo AJ Brown pensando, porra, tirei onda, agora eu tenho AJ Brown, e o AJ Brown tá lá na minha IR. Nossa. Faz parte. Esse é o Eu acho que fantasy, né, pô? o quinto pior calendário é o de Denver. A gente já falou aqui de toda a dificuldade que o Denver tem de produzir pelo jogo aéreo, então é difícil você confiar. Então é isso, são esses 5 times aí que você. E são 5 times que ficam muito no limiar, assim, né? Você escala ou não escala, então eu tentaria evitar tê-los no meu roster agora. Boa, Sérgio. Agora vamos falar sobre os tight ends, né? Acho que a gente já teve semanas um pouquinho mais interessantes do que essa em termos de waivers, né? Para essa posição, porque acho que o nome que a gente estava mais animado aí, principalmente na última semana, continua sendo talvez a principal opção de waivers, mas nesse primeiro jogo em que ele voltou a jogar como principal tarém de Washington, decepcionou, né? Que é o nosso querido Foquinha. E de resto, são nomes quase repetitivos. Eu acho que o principal talvez fosse o Austin Hooper, se ele não tivesse na lista de Covid, né? Para essa semana. Sim. Mas como é forte a tendência dele não jogar, ele vai lá para o fim da fila dessa lista, que ainda tem alguns outros nomes que a gente já citou aí nas últimas semanas, o Gerald Everett, né, lá em Seattle. Nessa última partida, como é que foi o desempenho dele? Porque eu confesso que eu acho que ele anotou um touchdown. Acho que boa. teve 2 ou 3 recepções, mas foi um touchdown até bem questionável. Teve VAR e tal, mas 2 deram para o 15 e um touchdown. touchdown, Então, aquele jogo de 2 fumbles dele contra São Francisco e quase custou a vitória aí do Seahawks, teoricamente não pesou tanto assim, mas o touchdown que salvou a pontuação dele, né? De qualquer forma, né, nesse panorama fraco de Tyrants para essa semana nos waivers, ele talvez seja aí o segundo principal nome. A gente ainda tem o James O'Shaughnessy lá, que só por
por algum volume de alvos, mas nesse ataque horroroso Só do se for Jets liga vai PPR complicado. e Tyrande Premium que você ganha ponto extra, porque é só para ele receber 5 passes, que ele tem tido alvo, só que ele recebe 5 passes para 20 jardas. Então é só rezando mesmo para ele, de repente, cair na endzone sem querer. Tipo um jogo assim do Jared Caramba, quem a gente acabou de James falar? O'Shaughnessy. Não, o Jared Everett. Não, o James Do O'Shaughnessy tem um Everett. jogo de Jared Everett. Assim, 15 jardas e um touchdown. Isso, exato. Se ele achar a endzone ali, ele serve para alguma coisa, É. senão. Mas, meu, ele Eu, tecnicamente é um cara muito fraco também, muito Não, ele é pouco fraquíssimo, é atlético. fraquíssimo. Nossa, é Ele é complicado. daqueles Tyrant que é bloqueador, né? Só que ele é muito magro para ser linha ofensiva e virou Tyrant. Aí ele acabou caindo no colo dele tanto alvo, porque o Obermeier adora Tyrant e o Dan Arnold se machucou. Se o Dan Arnold tivesse aí, ele seria um excelente nome para o final de temporada, porque ele estava tendo 7, 8 alvos por jogo, mesmo o ataque sendo horrível, o Tyrant conseguindo 6 recepções tá bom. Eu acho assim, o Exato. E aí, Foster Moreau é, é um nome razoável também, que o Darren Waller não treinou ainda. Mas é aquilo, você pode pegar o Foster Moreau agora, o Darren Waller voltar e o Foster Moreau não ter valor nenhum. Por isso ele fica mais abaixo, que ele ainda é muito questionável. e Para mim, o mesmo melhor nesses nome é o... jogos que o Waller ficou de fora, ele não passou dos Sim, 5 pontos não, PPR, né? Então, até esse jogo aí, quem falou aí de entrar de rebuild essa temporada, logo no começo, o Henrique Cavalcante. os Pô, Raiders, o esse Henrique jogo falou, você né? não dá para considerar nada do Vegas, né? O time não andou, fez 3 pontos, foi péssimo, horrível. Eles chutaram o field goal, perdendo de 35-0. Eu acho que nem o Chuck Pagano faria isso nos melhores momentos dele. Ó, o Dantas está falando aí que o Dalton Schultz vem sendo uma dor de cabeça, né? Principalmente nessa última partida, ele só recebeu um passe aí para 4 jardas, decepcionou bastante. Não, e Mas dando um eu acho. spoilerzinho, Hum, ele tem o pior calendário de Tyrande pro final de temporada. olha só. Então, e o melhor é de um dos caras da Waivers, que é o Rick Seals Jones. Sim, Então eu ia te perguntar isso, é. Sérgio. Você Eu prefiro o preferiria Rick para. Jones. Olha lá. Então, já é uma alternativa aí para o Dantas. Até Eu não sei, porque porque eu acho que o poderio do ataque de Dallas é maior. O Schultz, tirando essa última partida, estava com uma média bem interessante. Ele ainda é o Tyrene 6 em ligas PPR no ano. Ele é mais jogador do que o Foquinha, mas esse confronto de não, calendários aí é não só complicado. esse calendário, mas é que o volume também, o Hicks e o Jones. Esse jogo eu acho que a gente pode descartar, ele ainda estava voltando de lesão, o ataque quase não produziu, mas ele estava tendo muito volume enquanto o Logan Thomas estava fora. E o Logan Thomas não volta mais essa temporada. Eu acho que o Hicks e o Jones cara, um baita nome para esse final de temporada. A gente ficava sacaneando aqui, né? Até na Sérgio ele era o Tyrande 1 lá do meu time, que não passou de fase, obviamente. Mas eu acho que o problema do Schultz é que agora tá todo mundo de volta e o ataque do Dallas tem nome, tem um potencial absurdo, só que não tá conseguindo andar. O Dak Prescott tá pior que o Carson Wentz, hein? Prefiro o Carson Wentz. Boa, mas ó, eu vou te provocar um pouquinho em relação ao John Bates, viu, Sérgio? Será que a gente vai continuar vendo o Washington dando 100% ou perto disso dos snaps para o seu principal Tyrene? Ou agora a gente tem um mini comitê John Bates e Rick Seals Jones? Porque nesse último jogo, o nosso Foquinha jogou 45% dos snaps, tem a desculpa da volta da lesão, e o Bates, vamos ver quantos snaps ele jogou. Ele jogou, tá carregando aqui, 71%. Então, eu não sei se isso continuar acontecendo, fica complicado Não, confiar em qualquer um deles, né? eu acho que foi muito pela lesão. E o que me importa, eu gostei das rotas corridas, assim, é isso que me importa Ah, mais, porque eu boa. acho que o John Bates ele é mais bloqueador, né? Então ele pode ter jogado mais assim snaps para bloquear, até porque ele está inteiro, o Rick Jones está machucado. Eu vou falar a verdade, eu não vi muito jogo do Washington porque tinha jogos mais importantes para o Colts nessa faixa, né? Foi a primeira faixa. Eu botei o jogo do Washington, até porque o Dallas abriu muito, todos os jogos que abriram eu parei de ver, depois é que teve mais emoção. Aí eu voltei a ver o jogo do Dallas. Mas eu acho que o Rick Jones vai ser o principal. E a gente falou agora do Terry McLaurin, ele tá perigando não jogar. É, Aí eu verdade. acho que o Rick Jones vai ser o principal recebedor nessa semana. Porque o DeAndre Carter já mostrou que não dá para ser confiável. O Curtis Samuel tá voltando, né? Mas eu acho que ele nem teve muito snap, não teve muita participação no jogo. Eu acho que o Tá Rick muito Jones vai ter muito limitado. volume, Tá. sim. Eu É. aposto nele essa semana. Boa, Sérgio. Então,
Vamos emendar aí os calendários, já que a gente citou o time que tem o melhor para tight ends, que é o Washington, e o que tem pior, que é Dallas. Aí depois a gente vai falar sobre uma narrativa aí interessante, também pensando na próxima temporada, enfim. Mas fala aí dos calendários, aí os melhores e os piores para tight ends nos playoffs do Fantasy, Sérgio. O melhor é o do Washington, a gente falou. O segundo melhor é de Denver, mas no frente eu acho que até saiu machucado, né? É bom ficar de olho aí, porque o Albert O pode ser que produza. Que ele tem sido envolvido. Não é nenhuma maravilha o envolvimento dele, mas ele pode acabar ganhando bastante volume se ele for o primeiro e vai ter bastante oportunidade de produzir. O Rams também tem um calendário muito bom, é o terceiro melhor. E o Higbee tem volume. O problema é que tem muita opção agora o Rams, né? Então, o OBJ crescendo, o Van Jefferson. Agora ele tá na lista de Covid, vamos ficar de olho também, porque a gente falou que às vezes um traz os outros, né? Pode ser que o OBJ acabe até levando o Cooper Cup, eu tô apavorado com isso. Não fala um negócio desse, cara, pelo amor de Deus. Cara, se eu perder o Cooper Cup, eu tenho, acho que em todas as ligas principais, assim, o Cooper Cup é o meu wide receiver principal na redraft. O bom é que eu tenho o bye aí na minha liga mais importante. O problema é que nas minhas ligas de draft não tem bye. Tem uma coisa que eu reclamo, porque são 12 de 12, 8 se classificam. Por isso que eu tô há 3 meses já que eu já tô pensando no playoff, que eu comecei 5-0, aí é nessa que eu tô com o Miami lá de defesa, há muito tempo que eu tava sem kick, eu joguei sem tarente essa semana. Então, não acontece isso. Na outra é o contrário, são 12, só passam 4. Então não tem bye também, ainda tem jogo essa semana valendo, só que lá já tô classificado. Eu tenho a melhor campanha, né? Se tivesse bye, eu podia estar relaxado 2 semanas, mas tudo bem. Sérgio dá aula demais. Não, é só nessa mesmo que fiquei inspirado aí. A quarta melhor o quarto melhor calendário é do Arizona, então o Zach Ertz pode ter muito valor para a gente nesse final de temporada. Ele já tem sido bastante envolvido. O único problema é que tem muita opção lá também, né? Então, nem o DeAndre Hopkins, que era uma máquina, tá dando para confiar muito nesse ataque. O melhor jogador lá é o James Conner, que saiu lesionado, né? A gente esqueceu de falar isso, ele sentiu no último snap, ficar de olho se ele vai jogar. Nem eu sabia dessa. Não, ele saiu meio baleado, ficar de olho que o Chase Edmonds pode ser um bom nome para quem tem, porque eu acho que ele tem pouca opção de waiver, né? É por isso eu não falei na waiver. O Green Bay também tem um calendário muito bom, mas o problema é confiar no Josiah DeGuara. Ele teve um desempenho ok, considerando que é tight end, né, nesse último jogo. Sim, no desespero, em liga PPR, dá para botar ele. Até a gente poderia ter falado aqui na waiver, mas o Allen Lazar, o MVS, o Davante Adams e o Aaron Jones estão todos acima dele, é difícil, por isso é muito no desespero. Esses são os 5 melhores calendários aí para tight end. Os piores são Dalton Schultz, a gente falou, Dallas, Filadélfia, o Dallas vai ter o Dallas Goddard, né? Vai ter uns confrontos difíceis. Os 2 piores são para Dallas, um para Dallas Cowboys, outro para Dallas Goddard. Mas eu acho assim que você ainda pode confiar muito nele, que tem muito volume. É um tight end 1, não tem muito o que discutir. Outro nome ruim, o calendário ruim é o Dawson Knox, que eu tenho em várias ligas que eu peguei no desespero. Vamos ver se ele vai conseguir produzir. O que me dá confiança assim, no Dawson Knox é que ele recebe muito TD, né? O Josh Allen olha muito para ele na end zone. Vamos ver se vai ser o Josh Allen também, né? Isso aí com a lesão dele. Mas eu apostaria que o Josh Allen vai jogar essa semana. Ele vai precisar ganhar de qualquer jeito. Sim, Se eles perderem, eu acho que mais um jogo eles ficam de fora, não vai ter mais chance de ir. Até porque eles pegam o Patriots daqui a 2 semanas, então é muito importante ele jogar. O quarto pior calendário para Tyrande não afeta ninguém, porque eu nem sei quem é o Tyrande do Panthers atualmente. Tommy Tremble não tem volume nenhum, então é irrelevante esse quarto pior calendário. O quinto pior é do Miami Dolphins, então o Mike Gesicki pode ter um volume reduzido, ainda mais se a gente levar em consideração que eu acho que é o terceiro melhor, né, que eu falei. É o quarto melhor calendário para o wide receiver é de Miami. Então, o Tua pode acabar olhando mais para o Jalen Waddle e para o Devante Parker, esquecendo, como está fazendo já com o Mike Gesicki, né? O Gesicki caiu muito de produção. O Parker influencia muito o Gesicki. É impressionante como ele melhora assim o Parker. Né? Mais ou menos como o Waller e o Renfro, né? Eu já falei várias vezes. O Renfro mata o Waller.
Tem essa também. E o Renfrow sem o Waller é uma máquina PPR, né? Ainda mais, é impressionante. Ele talvez seja a nossa principal escolha na Copa do Mundo, nosso principal jogador. O nosso wide receiver 1 lá na... Ah, não, porque tem o Deontay Tem o Johnson Deontay também, né? Johnson agora, Mas É antes ele. era ele. Quando era o Calvin Ridley, era o Renfrow. Bom, agora, antes da gente falar aí das defesas para essa próxima rodada, aí, quem são as boas opções de streaming, e fazer o preview do Thursday Night Football, uma narrativa aí que eu acho interessante, mais ou menos parecido com o que eu falei sobre o Javonte Williams, mas do lado pessimista. O Travis Kelce, né, o principal tight end do Fantasy ainda, ok, que o George Kittle nessas últimas semanas está explodindo, e o Kelce está mostrando uma inconsistência que a gente estava muito pouco acostumado a ver. Você acha que isso já é um início de declínio aí pela idade, Sérgio? Ou você acha que a situação do Kansas City Chiefs como um todo, já que o Mahomes e o Tyreek Hill também estão inconsistentes, acho que principalmente o Mahomes nesse ano, estão influenciando mais do que o desempenho individual do Kelce, você ainda consideraria ele uma escolha de final de primeiro round para o próximo draft? Ou você já está mais preocupado aí sobre a projeção do Kelce daqui para frente, pensando em fantasy? Eu acho que a idade influencia também. O principal para mim é o ataque do Chiefs, que está muito ruim. E até deu uma melhorada agora, né? Mas a verdade é que o Chiefs do Mahomes é tão foda que ele consegue produzir sem o Kelce e o Tyreek Hill, né? Que o time fez 48 pontos essa semana e os dois não passaram de 40 jardas. Então, e aí aquela roleta russa que a gente sempre falava dos outros wide receivers, meio que eles já estão entrando nas últimas rodadas. Eu ainda confio no Kelce, para mim ele é um tight end 1 ainda. Ele é o tight end 1 para mim no Fantasy nessa temporada, assim, até o final. Mas quem tem mais pontos é o Mark Andrews, né? O Mark Andrews já passou ele, acho que são 10 pontos a mais. Mas o Lamar Jackson a gente não sabe se joga, então eu preferiria o Travis Kelce ainda. Pro ano que vem já é uma parada que a gente tem que pensar. Se fosse em Liga de Dinastia, por exemplo, eu acho que eu já teria trocado o Travis Kelce, mas eu acho que já começa a chegar naquele ponto que se você não trocar o Travis Kelce, você pode ficar sem nada, assim. Agora, porque queda de jogador não é assim, igual a subida, que ele vai subindo aos poucos. Não, a queda é abrupta. Do nada ele passa a não ter valor nenhum. Pro ano que vem eu não pegaria em primeira rodada, porque a gente já falou, eu já falei várias vezes, eu adoro pegar running back em primeira rodada. Eu acho que é a posição mais importante que você tem que garantir logo. E o Travis Kelce até peguei na nossa dos assinantes. Ele até eu passei para os playoffs e tal, mas perdi um jogo para você que me tirou Dubai. Acontece. Fazer o quê, né, Sérgio? Faz parte. Mas não sei se eu teria pego de novo, se a gente pudesse olhar assim para trás. Eu não lembro quais eram as opções. Eu peguei ele na 13ª escolha, né? Porque é uma liga de 14 posições. Eu sou muito avesso a pegar o Tyrant, porque ele sempre me fode no final. Eu peguei muito cedo, assim. O Kelce esse ano nem tá me ferrando, ele tá bem, é o Tyrant 2. Mas o TJ Rock só tá me arrebentando em todas as ligas. Agora que eu preciso dele, já me fez 0 jogando, já tá com dúvida para essa semana. Eu peguei o Gronk no último ano de carreira dele com o Patriots, me arrebentou. Ele sempre me fode. Eu não pegaria ano que vem, não. O Travis Kelce, nenhum Tyrant na primeira rodada. Boa. Para ilustrar essa situação do Kelce aí, eu puxei as últimas 4 temporadas dele. Em 2018, ele não fez nenhum jogo não, ele fez só a primeira rodada abaixo de 10 pontos PPR, em que ele fez só 1,6. Em 2019, ele fez um jogo de 9 pontos, 9,8, e a semana 17, que não valia mais para o fazer aquela turma, ele fez 5,4. Ano passado, que ele destruiu completamente, né? Ele fez quase todos os jogos acima de 15 pontos PPR, só um deles abaixo de 10. E esse ano ele já tem 4 jogos abaixo de 10 pontos, sendo 2 deles as últimas 2 partidas. E ele está diminuindo o número de snaps jogados também lá nos Chiefs. Então, para mim, já começa um sinalzinho amarelo aí. Eu tinha muita esperança no Kelce, até em Ligas Dynasty, na época do draft. Para mim, ele era ainda o Tyrann 1. Hoje, muita gente já coloca o Pitts acima dele em Ligas Dynasty, né? A gente até discutiu isso na nossa live específica sobre Dynasty. Eu tinha muita esperança que o Kelce poderia ser
uma espécie de Tony Gonzalez, que durou ali até perto dos 40 anos, com uma produção muito impressionante em termos ofensivos, né, de produção de jardas, recepções, touchdowns, porque eu via eles muito similares na trajetória da carreira, são tight ends que são recebedores no fim das contas, bloqueiam muito pouco, mas agora eu já estou começando a me preocupar. Mas se ele tiver uma retinha final de retomada de boa produção, talvez eu procure ele até em Dynasty, tenha um pouquinho mais de otimismo, mas se ele continuar a ficar inconsistente, aí eu vou entrar aí num barco, acho que da maioria da galera que está começando a ficar um pouquinho mais pessimista com o futuro do Travis Kelce. O Dantas está falando aqui que tem o Kelce numa Dynasty, ele está de bye, pensando em trocar ele depois da temporada. O Álvaro falando que o Kelce sumiu no Fantasy, apareça por favor na quinta, né? Acho que quinta com esse tiroteio que se espera, a gente vai prever esse jogo daqui a pouco, vai ser um bom teste de fogo aí para a gente ver se o Kelce está começando a sumir mesmo ou é só uma fase, né, Sérgio? Eu acho também assim, a gente tem que ver o script do jogo, né? Porque os últimos 2 jogos que ele foi mal, por exemplo, o Kansas City atropelou, né? Principalmente nessa última semana, acho que no segundo quarto já tinha acabado o jogo, já estava 35-0, se não me engano. E nos outros jogos que o Kansas City também fez isso, foram contra o Giants e o Philadelphia Eagles também, que o Travis Kelce não passou dos 10 pontos, né? Foram jogos que ele... que o Kansas City abriu. O negócio que me assusta é que o Kansas City não precisou dele para abrir. A defesa tá melhor também, tem isso, né? Também tem isso, tipo, porque antigamente o Kansas City também atropelava quase todo mundo, só que o Travis Kelce era uma das razões para isso. Esse ano tá sendo o C.A.J., tá agora no final, né? Tá sendo até o Byron Pringle, o raio que o parta, e ele acaba ficando mais deixado de lado. Mas eu considero, pro final da temporada não me preocupa mais pro futuro. Boa, Sérgio. Bom, agora eu vou citar algumas defesas aí que podem ser ótimas opções de streaming, né? Acho que a maioria da galera vai revezando as defesas aí no Fantasy, e aí depois o Sérgio faz a prévia desse Thursday Night Football bem legal que a gente vai ter entre Chiefs e Chargers para encerrar a nossa live. Acho que a principal opção é essa que o Sérgio está guardando há 3 semanas aí, o Miami Dolphins contra o New York Jets. Só acho difícil ele ser opção para muita gente, assim, né? A gente tem que botar aqui que não tem dúvida, mas... Exato. E os Jets bastante desfalcados também, e os Dolphins estavam melhorando bastante o desempenho defensivo nos últimos jogos, bem descansados da bye week. Acho que o maior teto, ponto, talvez, então, né? Jogando em casa, com 2 semanas para se preparar para jogar contra o Zach Wilson. Eu acho que até a gente aqui consegue fazer um estrago. Exato. Eu, numa liga importante lá do The Playoffs, por exemplo, eu tinha conseguido guardar a defesa dos Cardinals para jogar, que iam jogar contra os Lions, e aí, na segunda noite, pouco antes do jogo, né, que tem a free agency aberta, eu achei lá a defesa de Miami, eu falei, rapaz, vou pegar as duas aqui. Agora eu tô com essas 2 boas opções. A dos Cardinals a gente nem cita como opção de streaming, porque eu acho que é mais difícil de achar, ela é mais posterizada, e aí eu tenho 2 ótimas opções, mas mesmo tendo a opção dos Cardinals contra o Jared Goff, eu acho que eu vou escalar os Dolphins contra o New York Jets, até porque os Cardinals têm a possibilidade de abrirem bastante o placar ali no primeiro tempo e tomarem pontuação de garbage time, que é algo que os Lions estão fazendo aí. São especialistas. Exatamente. Aí você vê ali seus 20 pontos da defesa sumindo no finalzinho do jogo por causa de garbage time, né? E aí, como esse jogo dos Dolphins com os Jets tende a ser um pouquinho mais parelho, os turnovers podem se manter durante toda a partida. Outra opção interessante que você pode achar nas suas waivers é a defesa dos 49ers contra o fraco hoje ataque comandado pelo Matt Ryan lá do Atlanta Falcons. Defesa dos Eagles contra o Washington, principalmente do Taylor Heinicke que não jogar. Pode ser uma baita opção, os Eagles também vindo da bye, descansados aí, jogando em casa. O Cleveland Browns contra o contra os Raiders, que eles jogam no sábado, né? Os Raiders aí com muitos problemas, né? E uma semana curta, né? Também. Exatamente, a linha defensiva muito bem, Myles Garrett só tem que ficar de olho com o Browns se vai ter algum outbreak, né? Como é que chama? Um problema lá com Covid, né? Que já tem várias pessoas entrando, vai que entra gente de defesa também. Só isso, ficar de olho.
Ficar de olho aí, principalmente os principais jogadores defensivos aí dos Browns. E a opção de defesa que, se você precisar de upside, acho que é Na muito emoção. interessante. Na emoção, ali a montanha-russa total é do Houston Texans contra o Jacksonville Jaguars, dessa bagunça aí que é o time do Urban Meyer. Essa, com certeza, em mais de 90% das ligas está disponível. Se você tiver ali jogando contra um quarterback de gabarito, por exemplo, o Tom Brady, né, que enfrenta New Orleans, que é uma defesa mais rosterizada. Eu prefiro a dos Texans contra os Jaguars, por exemplo. Então, é aquela coisa, os Texans estão longe de ser a melhor franquia da NFL, mas os Jaguars, no mínimo, rivalizam no atual momento. E o os ataque Texans... dos Jaguars é horroroso. Exato, não está conseguindo produzir nada, está saindo zerado de muitos dos últimos jogos. E a defesa dos Texans, se a gente lembrar, conseguiu produzir boas pontuações de fantasy em algumas das semanas recentes. Eu estou até tentando puxar aqui alguns exemplos desses bons desempenhos, que eles conseguiram turnovers interessantes aí. Deixa eu relembrar aí certinho quais foram esses jogos. Foi contra Tennessee, né, na semana 11, eles fizeram 16 pontos, e contra Miami, na semana 9 também 16 pontos. Contra os Jets, eles decepcionaram, né, que é quase uma situação parecida aí do que enfrentar os Jaguars, mas mesmo assim fizeram uma pontuação honesta aí de 6, 7 pontos. Então, é aquela opção montanha-russa. E é também aquilo que você está falando, que você não está animadíssimo para usar o Texans, né? Se for necessário, dá para arriscar com ele. Exatamente. É a E opção de tem times que teto, estão em mas com situações piso. piores mesmo. Exato, com piso que não é dos mais confiáveis, até porque eles vêm de uma pontuação negativa aí contra o Russell Wilson, mas eu acho que se você precisar de upside, eu gosto aí dos Texans nesse risco contra o Sunshine, o Urban Meyer e o Jacksonville Jaguars. Agora, Sérgio, manda bala. Até alguns nomes de defesa assim que você pode usar o Houston Texans acima, que eu prefiro também. Tá. Baltimore, por exemplo, joga em casa contra o Rodgers, cheia de desfalque, e ela tem muito mais gente, então eu prefiro o Houston Texans. A defesa do Cincinnati também, que não acho que joga fora de casa contra a Denver. Então, a do Houston muito provavelmente vai produzir mais do que essas semanas. Boa. E aí, ó, o Dantas está perguntando se nessa semana a gente prefere Chiefs contra Chargers ou Colts contra Patriots. Eu não gosto de nenhuma das duas. O que você acha aí, Sérgio? Olha, a defesa do Chiefs, se você pegar, você tem que arriscar que vai ser um tiroteio com muito turnover. Eu sempre lembro, assim, quando eu fazia Deonsec, eu falava que quando a gente via assim, tiroteio, a gente fica, não vou pegar essa defesa. Mas qual foi o melhor jogo de futebol americano que você já viu na vida, André? O melhor jogo de futebol americano que eu já vi na vida. Agora você me pegou Não, desprevenido. é que todo mundo quase lembra Eu daquele acho jogo que Kansas foi o City Super Chiefs Bowl. e... Tem Não, esse Kansas City também. Chiefs Kansas e City e Los Los Angeles Angeles Rams, Rams. de temporada regular, pelo menos entre eles. Sim, Que foi, sim, acho com que certeza. De 60, regular, com 58 a certeza. 54, uma coisa assim. Sabe Jogando qual no foi a México, né? posição? Sabe qual foi a posição das duas defesas? A do Chiefs foi a primeira, a do Rams foi a quarta defesa da semana. Mesmo tomando 50 pontos, porque foi um tiroteio tão grande que todas as defesas produziram. Foram, acho que foi 2 touchdowns defensivos de Kansas City, do Rams. Então você pode arriscar que o Chiefs vai fazer isso. Eu acho que a do Colts tem um piso maior essa semana, porque a defesa do Colts eu acho que é a única da temporada que tem um turnover em todos os jogos. Não turnover por jogo, não. É um turnover em todos, pelo menos um turnover em todos os jogos. Quanto o Jacksonville eles roubaram, que foi no último snap, mas ainda conta. Então, assim, é possível que eles tenham um turnover essa semana. E o ataque do Patriots não é um ataque que faz muito ponto e tal. Então, eu acho que a do Colts tem um piso maior, mas a do Chiefs pode estar melhorando muito. Ela pode acabar surpreendendo e fazendo muito ponto essa semana. Mas se a gente puxar o último desempenho dos Chiefs contra os Chargers, ok, que foi em quase outra temporada, porque a NFL tem várias temporadas antes de uma Mudou o só. mundo. Foi lá na semana 3. Exatamente. Eles foram, né, muito mal ali, fizeram 1 ponto no máximo, dependendo da pontuação da sua liga. Mas se você considerar, se você achar que esse desempenho bem importante da defesa dos Chiefs das últimas semanas vai se manter numa semana curta, talvez seja o maior teto, mesmo com esse tiroteio aí esperado pelas casas de aposta, daqui a pouco a gente vai falar. Mas o piso da dos Colts talvez seja um pouquinho mais confiável, jogando contra os Patriots num jogo que deve ter pontuação baixa, deve ser mais jogado nas trincheiras ali, né, Sérgio? E Colts favorito para Las Vegas, hein?
Olha, eu também tô Colts, eu apostei nos Colts, hein? Boa. Eu não tô Colts, não, tô só torcendo. Tô confiante aí no seu querido time. E agora vamos falar aí do Thursday Night, em que eu tô apostando na zebra, porque para Las Vegas os Chiefs são favoritos por 3 pontos no over-under de 52,5, bem generoso para o nosso fantasy football. A partida é em Los Angeles e para mim os Chargers vão surpreender e vencer esse jogo, mas vamos falar de fantasy e as principais opções para escalar e deixar no banco aí, Sérgio. Eu acho que nesse jogo você escala todo mundo que tem, né? Com 52,5 de overanda, 2 ataques que produzem muito, Mahomes, Tyreek Hill, o Clyde, o Travis Kelce, Justin Herbert e o Eckler, se ele jogar, né? São... E na Allen tá de volta, hein? Foi ativado. Não, eu ia falar isso agora. Esses 6, assim, são... Você não pensa muito. O Keenan Allen, eu acho que ele treinou normal hoje já, né? Ou vai treinar amanhã, então ele vai ter tempo para jogar, para se recuperar. Eu acho que dá para confiar nele. Ele estava tendo muito alvo, então é o wide receiver 1 também essa semana. Aí os outros jogadores, também você pode colocar, que eu destaquei mais o Darrell Williams, eu acho que é um running back 2, porque ele tem tido muito alvo. Ele está assim, dividindo, ele está tendo uma porção razoável dos snaps pelos Chiefs, dá para considerá-lo um running back 2 em ligas PPR. Porque ele recebe bastante passe. Dos Chiefs são só esses. Eu já falei várias vezes, eu não escalo nenhum dos wide receivers, porque pode ser aquele jogo que o Mahomes só tem olho para o Tyreek Hill e para o Travis Kelce. Você nunca sabe qual vai ser o wide receiver que vai produzir. O Josh Gordon está na Covid, então estou fora dos outros. Dos Chargers, o Justin Jackson, eu prefiro o Justin Jackson ao Darrell Williams, se o Eckler estiver fora. O Justin Jackson tem um potencial muito grande de um running back 2 alto até, se o Eckler ficar fora, porque eu acho que ele vai comandar o backfield dos Chargers. Na ausência do Eckler, na presença do Eckler, eu acho que ninguém mais se torna relevante isso aí. O Mike Williams um wide receiver 2, 3, fica naquele limiar, porque o Mike Williams é foda, ele começou a temporada muito bem, já voltou ao normal, mas ele consegue produzir algumas vezes com uma big playzinha ou outra, então num desespero dá para contar com ele. E o Jared Cook é aquele tight end streaming muito desesperador, né? Porque tem tido pouco volume, mas de vez em quando anota um TDzinho. Da waiver que a gente falou mais cedo, eu prefiro o Rick Jones muito à frente do Jared Cook. Ele fica naquele Gerald Everett, Foster Moreau nível. E é isso, acho que o resto é torcer para ser um bom jogo, quinta-feira começar os playoffs. Eu lembro que eu já perdi uma temporada já na quinta-feira, praticamente. O Derrick Henry fez 60 pontos e acabou. O meu playoff nem tinha começado, já tinha terminado. Mas eu faz lembro parte. desse jogo do Henry contra os Jaguars, foi uma coisa surreal, né? Porra, um touchdown de 99 jardas. Torcer para não acontecer isso com ninguém essa temporada, porque é muito chato, porque isso já vai. E nessa época eu só jogava a minha liga principal e já tomei uma sova na quinta-feira. Mas acontece. É triste, né? Você joga ali a temporada toda, chega no Thursday Night da primeira. Você nem começou a jogar e já perdeu. Exato. Mas o pior é que você chega ali no fim de semana e fica fazendo conta. Não, mas se esse cara estourar e fizer o teto. Porra, cara... Não, se meu time inteiro fizer. Só sofre ainda mais. É complicado. Esse é o fantasy football que a gente chama, né? Faz parte. Maravilha, Sérgio. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa live. E chegamos ao fim também, infelizmente, da minha participação neste ano, porque eu vou viajar aí na quinta-feira. Então, infelizmente, viu, galera? Não vai dar tempo de eu voltar a fazer lives. É por um bom motivo, né, André? Até a semana 17. Festas de fim de ano, né? Agora eu emendo primeiro o meu aniversário de casamento, depois o Natal, depois o Ano Novo. O cara trabalha na justiça, recesso, 3 meses de férias, aí é mole, né? Não, isso aí não precisa contar, né, Sérgio? Deixa pra lá. Mas a gente tem que aproveitar. A gente sacaneia o Rui que tem 4 meses de férias por ano, pô, você também não fica muito atrás. Exato, eu e o Ruizão sabemos dos benefícios do funcionalismo público, né? Mas então, foi, um prazer aqui participar das lives do BRFF nessa temporada. Na off-season vai ter live, a gente vai discutir bastante, principalmente os calouros, né? Já vamos quase que emendar, talvez começar ali final de fevereiro, março, começar a falar dessa classe de 2022, Ligas Dynasty, fazer aqueles mocks dos rookie drafts que a gente já começou lá em abril desse ano.
vai ser demais, mas não se preocupem, porque as lives do BRFF mesmo, sem eu, vão continuar sob o comando do Sergião, para ajudar vocês aí na semana 15, com a live de quinta, prevendo todos os jogos, tirando esse Thursday Night que a gente acabou de fazer, e nas semanas 16 e 17, terça e quinta, estaremos aí ajudando vocês. Muito obrigado também a quem nos ouviu na versão podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. O Dantas falando aí que, né, 20 de dezembro a 7 de janeiro, ele sabe exatamente os dias de recesso. É isso aí, Dantas, tamo junto. Muito obrigado pela audiência da galera que acompanhou durante o ano todo, não só hoje. Um grande abraço ao Dantas, ao Álvaro, ao Bruno Salvador, que é meu rival aí em vários playoffs, ele está sempre nas lives, o Léo Rocha também, o Léo Carneiro, grande Bills Máfia, Henrique Cavalcante, enfim, o Jones, meu grande amigo, Marilene Rocha, né, a família aí do Sergião, o grande Sérgio Loss também. Um grande abraço para todo mundo. 2022 eu estou de volta, mas 2021 ainda não acabou. O Sergião vai conduzir brilhantemente as lives aí. Vou pedir aí sua palavra final, Sergião, antes da gente encerrar. Só falar que foi um prazer ter com você aqui, né? Ano que vem tem mais. E eu lembro que quando estava acabando o Brasileiro, eu olhei assim, porra, acabou o jogo de São Paulo, agora o André vai participar de todas as lives comigo. Eu tomei essa rasteira essa semana, mas faz parte. Mandar um abraço aí para a Liana também, aproveitar o final do ano, que é muito importante também. Boa, Sérgio. Ela também manda um beijo para você. É isso aí, galera. Até a próxima. Quinta tem mais sobre o comando do Sérgio. Um grande abraço e é nóis. Tamo junto sempre. Valeu, gente. Falou.